Estou procurando, estou procurando. Estou tentando entender. Tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não a saber como viver, vivi uma outra? A isso quereria chamar desorganização, e teria segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior. A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim eu perderia o mundo como eu tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. Se eu me confirmar e me considerar verdadeira, estarei perdida porque não saberei onde engastar meu novo modo de ser. Se eu for adiante nas minhas visões fragmentárias, o mundo inteiro terá que se transformar para eu caber nele. Perdi alguma coisa que me era essencial, e que já não me é mais. Não me é necessária, assim como se eu tivesse perdido uma terceira perna que até então me impossibilitava de andar, mas que fazia de mim um tripé estável. Essa terceira perna eu perdi. E voltei a ser uma pessoa que nunca fui. Voltei a ter o que nunca tive, apenas as duas pernas. Sei que somente com duas pernas é que posso caminhar. Mas a ausência inútil da terceira me faz falta e me assusta. Era ela que fazia de mim uma coisa encontrável por mim mesma, e sem sequer precisar me procurar. Estou desorganizada porque perdi o que não precisava? Nesta minha nova covardia, a covardia é o que de mais novo já me aconteceu, é a minha maior aventura. Essa minha covardia é um campo tão amplo que só a grande coragem me leva a aceitá-la. Na minha nova covardia, que é como acordar de manhã na casa de um estrangeiro, não sei se terei coragem de simplesmente ir. É difícil perder-se. É tão difícil que provavelmente arrumarei depressa um modo de me achar, mesmo que achar-me seja de novo a mentira de que vivo. Até agora achar-me era já ter uma ideia de pessoa e nela me engastar. Nessa pessoa organizada eu me encarnava, e nem mesmo sentia o grande esforço de construção que era viver. A ideia que eu fazia de pessoa vinha de minha terceira perna, daquela que me plantava no chão. Mas e agora? Estarei mais livre? Não. Sei que ainda não estou sentindo livremente, que de novo penso porque tenho por objetivo achar, e que por segurança chamarei de achar o momento em que encontrar um meio de saída. Porque não tenho coragem de apenas achar um meio de entrada. Oh, sei que entrei, sim. Mas assustei-me porque não sei para onde dá essa entrada. E nunca antes eu me havia deixado levar, a menos que soubesse para o quê. Ontem, no entanto, perdi durante horas e horas a minha montagem humana. Se tiver coragem, eu me deixarei continuar perdida. Mas tenho medo do que é novo e tenho medo de viver o que não entendo. Quero sempre ter a garantia de pelo menos estar pensando que entendo. Não sei me entregar à desorientação. Como é que se explica que o meu maior medo seja exatamente em relação a ser? E, no entanto, não há outro caminho. Como se explica que o meu maior medo seja exatamente o de ir vivendo o que for sendo? Como é que se explica que eu não tolere ver, só porque a vida não é o que eu pensava e sim outra, como se antes eu tivesse sabido o que era? Por que é que ver é uma tal desorganização? E uma desilusão. Mas desilusão de quê? Se, sem ao menos sentir, eu mal devia estar tolerando minha organização apenas construída? Talvez desilusão seja o medo de não pertencer mais a um sistema. No entanto, se deveria dizer assim, ele está muito feliz porque finalmente foi desiludido. O que eu era antes não me era bom. Mas era desse não bom que eu havia organizado melhor, a esperança. De meu próprio mal eu havia criado um bem futuro. O medo agora é que meu novo modo não faça sentido? Mas por que não me deixo guiar pelo que for acontecendo? Terei que correr o sagrado risco do acaso. E substituirei o destino pela probabilidade. No entanto, na infância as descobertas terão sido como num laboratório onde se acha o que se achar? Foi como adulto então que eu tive medo e criei a terceira perna. Mas como adulto terei a coragem infantil de me perder. Perder-se significa ir achando e nem saber o que fazer do que se for achando. As duas pernas que andam, sem mais a terceira que prende. E eu quero ser presa. Não sei o que fazer da aterradora liberdade que pode me destruir. Mas enquanto eu estava presa, estava contente? Ou havia, e havia, aquela coisa sonsa e inquieta em minha feliz rotina de prisioneira? Ou havia, e havia, aquela coisa latejando, a que eu estava tão habituada que pensava que latejar era ser uma pessoa? Também. Fico tão assustada quando percebo que durante horas perdi minha formação humana. Não sei se terei uma outra para substituir a perdida. Sei que precisarei tomar cuidado para não usar subrepticiamente uma nova terceira perna que em mim renasce fácil como capim, e a essa perna protetora chamar de uma verdade. Mas é que também não sei que forma dar ao que me aconteceu. E sem dar uma forma, nada me existe. E se a realidade é mesmo que nada existiu? Quem sabe nada me aconteceu. Só posso compreender o que me acontece, mas só acontece o que eu compreendo, que sei do resto. O resto não existiu. Quem sabe nada existiu. Quem sabe me aconteceu apenas uma lenta e grande dissolução. E que minha luta contra essa desintegração está sendo esta. Há de tentar agora dar-lhe uma forma. Uma forma contorna o caos. Uma forma dá construção à substância amorfa. A visão de uma carne infinita é a visão dos loucos. Mas se eu cortar a carne em pedaços e distribuí-los pelos dias e pelas fomes, então ela não será mais a perdição e a loucura. Será de novo a vida humanizada. A vida humanizada. Eu havia humanizado demais a vida. Mas como faço agora? Devo ficar com a visão toda, mesmo que isso signifique ter uma verdade incompreensível? Ou dou uma forma ao nada, e este será o meu modo de integrar em mim a minha própria desintegração? Mas estou tão pouco preparada para entender. Antes, sempre que eu havia tentado, meus limites me davam uma sensação física de incômodo. Em mim qualquer começo de pensamento esbarra logo com a testa. Cedo fui obrigada a reconhecer, sem lamentar, os esbarros de minha pouca inteligência, e eu desdizia o caminho. Sabia que estava fadada a pensar pouco, raciocinar me restringia dentro de minha pele. Como, pois, inaugurar agora em mim o pensamento?
E talvez só o pensamento me salvasse. Tenho medo da paixão. Já que tenho de salvar o dia de amanhã, já que tenho que ter uma forma porque não sinto força de ficar desorganizada, já que fatalmente precisarei enquadrar a monstruosa carne infinita e cortá-la em pedaços assimiláveis pelo tamanho de minha boca e pelo tamanho da visão de meus olhos, já que fatalmente sucumbirei à necessidade de forma que vem de meu pavor de ficar indelimitada. Então que pelo menos eu tenha coragem de deixar que essa forma se forme sozinha como uma crosta que por si mesma endurece, a nebulosa de fogo que se esfria em terra. E que eu tenha grande coragem de resistir à tentação de inventar uma forma. Esse esforço que farei agora por deixar subir à tona um sentido, qualquer que seja, esse esforço seria facilitado se eu fingisse escrever para alguém. Mas receio começar a compor para poder ser entendida pelo alguém imaginário, receio começar a fazer um sentido, com a mesma mansa loucura que até ontem era o meu modo sadio de caber no sistema. Terei que ter a coragem de usar um coração desprotegido e de ir falando para o nada e para o ninguém, assim como uma criança pensa para o nada. E correr o risco de ser esmagada pelo acaso. Não compreendo o que vi. E nem mesmo sei se vi, já que meus olhos terminaram não se diferenciando da coisa vista. Só por um inesperado tremor de linhas, só por uma anomalia na continuidade ininterrupta de minha civilização, é que por um átimo experimentei a vivificadora morte. A fina morte que me fez manusear o proibido tecido da vida. É proibido dizer o nome da vida. E eu quase o disse. Quase não me pude desembaraçar de seu tecido, o que seria a destruição dentro de mim de minha época. Talvez o que me tenha acontecido seja uma compreensão, e que, para eu ser verdadeira, tenho que continuar a não estar à altura dela, tenho que continuar a não entendê-la. Toda compreensão súbita se parece muito com uma aguda incompreensão. Não. Toda compreensão súbita é finalmente a revelação de uma aguda incompreensão. Todo momento de achar é um perder-se a si próprio. Talvez me tenha acontecido uma compreensão tão total quanto uma ignorância, e dela eu venha a sair intocada e inocente como antes. Qualquer entender meu nunca estará à altura dessa compreensão, pois viver é somente a altura que posso chegar. Meu único nível é viver. Só que agora sei de um segredo. Que já estou esquecendo. Assinto que já estou esquecendo. Para sabê-lo de novo, precisaria agora remorrer. E saber será talvez o assassinato de minha alma humana. E não quero, não quero. O que ainda poderia me salvar seria uma entrega à nova ignorância. Isso seria possível. Pois ao mesmo tempo que luto por saber, a minha nova ignorância, que é o esquecimento, tornou-se sagrada. Sou a vestal de um segredo que não sei mais qual foi. E sirvo ao perigo esquecido. Soube o que não pude entender, minha boca ficou selada, e só me restaram os fragmentos incompreensíveis de um ritual. Embora pela primeira vez eu sinta que meu esquecimento esteja enfim ao nível do mundo. E nem ao menos quero que me seja explicado aquilo que para ser explicado teria que sair de si mesmo. Não quero que me seja explicado que de novo precisaria da validação humana para ser interpretado. Vida e morte foram minhas, e eu fui monstruosa. Minha coragem foi a de um sonâmbulo que simplesmente vai. Durante as horas de perdição, tive a coragem de não compor nem organizar. E sobretudo a de não prever. Até então eu não tivera coragem de me deixar guiar pelo que não conheço e em direção ao que não conheço. Minhas previsões condicionavam de antemão o que eu veria. Não eram as antevisões da visão, já tinham o tamanho de meus cuidados. Minhas previsões me fechavam o mundo. Até que por horas desisti. E, por Deus, tive o que eu não gostaria. Não foi ao longo de um vale fluvial que andei. Eu sempre pensara que encontrar seria fértil e úmido como vales fluviais. Não contava que fosse esse grande desencontro. Para que eu continue humana, meu sacrifício será o de esquecer? Agora saberei reconhecer na face comum de algumas pessoas que elas esqueceram. E nem sabem mais que esqueceram o que esqueceram. Eu vi. Sei que vi porque não dei ao que vi o meu sentido. Sei que vi, porque não entendo. Sei que vi, porque para nada serve o que vi. Escuta, vou ter que falar porque não sei o que fazer de ter vivido. Pior ainda, não quero o que vi. O que vi arrebenta a minha vida diária. Desculpa eu te dar isto, eu bem queria ter visto coisa melhor. Toma o que vi, livra-me de minha inútil visão, e de meu pecado inútil. Estou tão assustada que só poderei aceitar que me perdi se imaginar que alguém me está dando a mão. Dar a mão a alguém sempre foi o que esperei da alegria. Muitas vezes antes de adormecer, nessa pequena luta por não perder a consciência e entrar no mundo maior, muitas vezes, antes de ter a coragem de ir para a grandeza do sono, finjo que alguém está me dando a mão e então vou para a enorme ausência de forma que é o sono. E quando mesmo assim não tenho coragem, então eu sonho. Ir para o sono se parece tanto com o modo como agora tenho de ir para minha liberdade. Entregar-me ao que não entendo será pôr-me à beira do nada. Será ir apenas indo, e como uma cega perdida num campo. Essa coisa sobrenatural que é viver. O viver que eu havia domesticado para torná-lo familiar. Essa coisa corajosa que será entregar-me, e que é como dar a mão à mão mal assombrada do Deus, e entrar por essa coisa sem forma que é um paraíso. Um paraíso que não quero. Enquanto escrever e falar vou ter que fingir que alguém está segurando a minha mão. Pelo menos no começo, só no começo. Logo que puder dispensá-la, irei sozinha. Por enquanto preciso segurar esta tua mão, mesmo que não consiga inventar teu rosto e teus olhos e tua boca. Mas embora decepada, esta mão não me assusta. A invenção dela vem de tal ideia de amor como se a mão estivesse realmente ligada a um corpo que, se não vejo, é por incapacidade de amar mais. Não estou à altura de imaginar uma pessoa inteira porque não sou uma pessoa inteira. E como imaginar um rosto se não sei de que expressão de rosto preciso? Logo que puder dispensar tua mão quente, irei sozinha e com horror. O horror será minha responsabilidade até que se complete a metamorfose e que o horror se transforme em claridade.
Não a claridade que nasce de um desejo de beleza e moralismo, como antes mesmo sem saber eu me propunha, mas a claridade natural do que existe, e é essa claridade natural que me aterroriza. Embora eu saiba que o horror sou eu diante das coisas. Por enquanto estou inventando a tua presença, como um dia também não saberei me arriscar a morrer sozinha, morrer é do maior risco, não saberei passar para a morte por o primeiro pé na primeira ausência de mim. Também nessa hora última e tão primeira inventarei a tua presença desconhecida e contigo começarei a morrer até poder aprender sozinha a não existir, e então eu te libertarei. Por enquanto eu te prendo, e tua vida desconhecida e quente está sendo a minha única íntima organização, eu que sem a tua mão me sentiria agora solta no tamanho enorme que descobri. No tamanho da verdade? Mas é que a verdade nunca me fez sentido. A verdade não me faz sentido. É por isso que eu a temia e a temo. Desamparada, eu te entrego tudo, para que faças disso uma coisa alegre. Por te falar eu te assustarei e te perderei? Mas se eu não falar eu me perderei, e por me perder eu te perderia. A verdade não faz sentido, a grandeza do mundo me encolhe. Aquilo que provavelmente pedi e finalmente tive, veio no entanto me deixar carente como uma criança que anda sozinha pela terra. Tão carente que só o amor de todo o universo por mim poderia me consolar e me acumular. Só um tal amor que a própria célula-ovo das coisas vibrasse com o que estou chamando de um amor. Daquilo a que na verdade apenas chamo mas sem saber-lhe o nome. Terá sido o amor o que vi? Mas que amor é esse tão cego como o de uma célula-ovo? Foi isso. Aquele horror. Isso era amor? Amor tão neutro que, não quero ainda me falar. Falar agora seria precipitar um sentido como quem depressa se imobiliza na segurança paralisadora de uma terceira perna. Ou estarei apenas adiando começar a falar? Porque não digo nada e apenas ganho tempo? Por medo. É preciso coragem para me aventurar numa tentativa de concretização do que sinto. É como se eu tivesse uma moeda e não soubesse em que país ela vale. Será preciso coragem para fazer o que vou fazer, dizer, e me arriscar à enorme surpresa que sentirei com a pobreza da coisa dita. Mal a direi, e terei que acrescentar, não é isso, não é isso. Mas é preciso também não ter medo do ridículo. Eu sempre preferi o menos ao mais por medo também do ridículo. É que há também o dilaceramento do pudor. Adio a hora de me falar. Por medo. E porque não tenho uma palavra a dizer. Não tenho uma palavra a dizer. Por que não me calo, então? Mas se eu não forçar a palavra, a mudez me engolfará para sempre em ondas. A palavra e a forma serão a tábua onde boiarei sobre vagalhões de mudez. E se estou adiando começar é também porque não tenho guia. O relato de outros viajantes poucos fatos me oferecem a respeito da viagem. Todas as informações são terrivelmente incompletas. Sinto que uma primeira liberdade está pouco a pouco me tomando. Pois nunca até hoje temi tão pouco a falta de bom gosto. Escrevi vagalhões de mudez, o que antes eu não diria porque sempre respeitei a beleza e a sua moderação intrínseca. Disse vagalhões de mudez, meu coração se inclina humilde, e eu aceito. Terei enfim perdido todo um sistema de bom gosto? Mas será este o meu ganho único? Quanto devia ter vivido presa para sentir-me agora mais livre somente por não recear mais a falta de estética? Ainda não pressinto o que mais terei ganho. Aos poucos, quem sabe, irei percebendo. Por enquanto o primeiro prazer tímido que estou tendo é o de constatar que perdi o medo do feio. E essa perda é de uma tal bondade. É uma doçura. Quero saber o que mais, ao perder, eu ganhei. Por enquanto não sei, só ao me reviver é que vou viver. Mas como me reviver? Se não tenho uma palavra natural a dizer, terei que fazer a palavra como se fosse criar o que me aconteceu? Vou criar o que me aconteceu. Só porque viver não é relatável. Viver não é vivível. Terei que criar sobre a vida. E sem mentir. Criar sim, mentir não. Criar não é imaginação, é correr o grande risco de se ter a realidade. Entender é uma criação, meu único modo. Precisarei com esforço traduzir sinais de telégrafo, traduzir o desconhecido para uma língua que desconheço, e sem sequer entender para que valem os sinais. Falarei nessa linguagem sonâmbula que se eu estivesse acordada não seria linguagem. Até criar a verdade do que me aconteceu. Será mais um grafismo que uma escrita, pois tento mais uma reprodução do que uma expressão. Cada vez preciso menos me exprimir. Também isto perdi? Não, mesmo quando eu fazia esculturas eu já tentava apenas reproduzir, e apenas com as mãos. Ficarei perdida entre a mudez dos sinais? Ficarei, pois sei como sou. Nunca soube ver sem logo precisar mais do que ver. Sei que me horrorizarei como uma pessoa que fosse cega e enfim abrisse os olhos e enxergasse. Mas enxergasse o quê? Um triângulo mudo e incompreensível. Poderia essa pessoa não se considerar mais cega só por estar vendo um triângulo incompreensível? Eu me pergunto, se eu olhar a escuridão com uma lente, verei mais que a escuridão? A lente não devassa a escuridão, apenas a revela ainda mais. E se eu olhar a claridade com uma lente, com um choque verei apenas a claridade maior. Enxerguei, mas estou tão cega quanto antes porque enxerguei um triângulo incompreensível. A menos que eu também me transforme no triângulo que reconhecerá no incompreensível triângulo a minha própria fonte e repetição. Estou adiando. Sei que tudo que estou falando é só para adiar o momento em que terei que começar a dizer, sabendo que nada mais me resta dizer. Estou adiando o meu silêncio. A vida toda adiei o silêncio, mas agora, por desprezo pela palavra, talvez enfim eu possa começar a falar. Os sinais de telégrafo. O mundo eriçado de antenas, e eu captando o sinal. Só poderei fazer a transcrição fonética. Há 3.000 anos desvairei-me, e o que restaram foram fragmentos fonéticos de mim. Estou mais cega do que antes. Sim, vi, e me assustei com a verdade bruta de um mundo cujo maior horror é que ele é tão vivo que, para admitir que estou tão viva quanto ele, e minha pior descoberta é que estou tão viva quanto ele, terei que alçar minha consciência de vida exterior a um ponto de crime contra minha vida pessoal.
para minha anterior moralidade profunda. Minha moralidade era o desejo de entender e, como eu não entendia, eu arrumava as coisas. Foi só ontem e agora que descobri que sempre fora profundamente moral. Eu só admiti a finalidade. Para minha profunda moralidade anterior, eu ter descoberto que estou tão cruamente viva quanto essa crua luz que ontem aprendi. Para aquela minha moralidade, a glória dura de estar viva é o horror. Eu antes vivia de um mundo humanizado, mas o puramente vivo derrubou a moralidade que eu tinha? É que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. Que um mundo todo vivo tem a força de um inferno. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Minha luta mais primária pela vida mais primária ia se abrir com a tranquila ferocidade devoradora dos animais do deserto. Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida tão primeiro que estava próximo do inanimado. No entanto, nenhum gesto meu era indicativo de que eu, com os lábios secos pela sede, ia existir. Só depois é que me ocorreria uma frase antiga que tolamente se gravara há anos na minha memória, apenas o subtítulo de um artigo numa revista e que eu terminara por não ler. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Nada me fazia supor ao que eu ia. Mas é que nunca fui capaz de perceber as coisas se encaminhando. Todas as vezes que elas chegavam a um ápice, me parecia com surpresa um rompimento, explosão dos instantes, com data, e não a continuação de uma ininterrupção. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser, e assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era. Mas quero ao menos me lembrar. Que estava eu fazendo? Eram quase 10 horas da manhã, e há muito tempo meu apartamento não me pertencia tanto. No dia anterior a empregada se despedira. O fato de ninguém falar ou andar e poder provocar acontecimentos alargava em silêncio esta casa, onde em semiluxo eu vivo. Atardava-me à mesa do café. Como está sendo difícil saber como eu era. No entanto, tenho que fazer o esforço de pelo menos me dar uma forma anterior para poder entender o que aconteceu ao ter perdido essa forma. Eu me atardava à mesa do café, fazendo bolinhas de miolo de pão. Era isso? Preciso saber o que eu era. Eu era isto. Eu fazia distraidamente bolinhas redondas com miolo de pão, e minha última e tranquila ligação amorosa dissolvera-se amistosamente com um afago, eu ganhando de novo o gosto ligeiramente insípido e feliz da liberdade. Isto me situa? Sou agradável, tenho amizades sinceras, e ter consciência disso faz com que eu tenha por mim uma amizade aprazível, o que nunca excluía um certo sentimento irônico por mim mesma, embora sem perseguições. Mas, como era antes o meu silêncio, é o que não sei e nunca soube. Às vezes, olhando um instantâneo tirado na praia ou numa festa, percebia com leve apreensão irônica o que aquele rosto sorridente e escurecido me revelava. Um silêncio. Um silêncio e um destino que me escapavam. Eu, fragmento hieroglífico de um império morto ou vivo. Ao olhar o retrato, eu via o mistério. Não. Vou perder o resto do medo do mau gosto. Vou começar meu exercício de coragem. Viver não é coragem. Saber que se vive é a coragem. E vou dizer que na minha fotografia eu via o mistério. A surpresa me tomava de leve. Só agora estou sabendo que era uma surpresa o que me tomava. É que nos olhos sorridentes havia um silêncio como só vi em Lagos, e como só ouvi no silêncio mesmo. Nunca, então, havia eu de pensar que um dia iria de encontro a este silêncio. Ao estilhaçamento do silêncio. Olhava de relance o rosto fotografado e, por um segundo, naquele rosto inexpressivo o mundo me olhava de volta também inexpressivo. Este, apenas esse, foi o meu maior contato comigo mesma? O maior aprofundamento mudo a que cheguei, minha ligação mais cega e direta com o mundo. O resto eram sempre as organizações de mim mesma. Agora sei, agora eu sei. O resto era o modo como pouco a pouco eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome. E acabei sendo o meu nome. É suficiente ver no couro de minhas valizes as iniciais GH, e eis-me. Também dos outros eu não exigia mais do que a primeira cobertura das iniciais dos nomes. Além do mais, a psicologia nunca me interessou. O olhar psicológico me impacientava e me impacienta. É um instrumento que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio do psicológico. A GH viverá muito, quero dizer, viverá muitos fatos. Quem sabe eu tive de algum modo pressa de viver logo tudo que eu tivesse a viver para que me sobrasse tempo de viver sem fatos. De viver. Cumpri cedo os deveres de meus sentidos, tive cedo e rapidamente dores e alegrias, para ficar depressa livre do meu destino humano menor, e ficar livre para buscar a minha tragédia. Minha tragédia estava em alguma parte. Onde estava o meu destino maior? Um que não fosse apenas o enredo de minha vida. A tragédia, que é a aventura maior, nunca se realizará em mim. Só o meu destino pessoal era o que eu conhecia. E o que eu queria. Em torno de mim espalho a tranquilidade que vem de se chegar a um grau de realização a ponto de se ser GH até nas valizes. Também para minha chamada vida interior eu adotará sem sentir a minha reputação. Eu me trato como as pessoas me tratam. Sou aquilo que de mim os outros veem. Quando eu ficava sozinha não havia uma queda. Havia apenas um grau a menos daquilo que eu era com os outros. E isso sempre foi a minha naturalidade e a minha saúde. E a minha espécie de beleza. Só meus retratos é que fotografavam um abismo? Um abismo. Um abismo de nada. Só essa coisa grande e vazia. Um abismo. Ajo como o que se chama de pessoa realizada. Ter feito escultura durante um tempo indeterminado e intermitente também me dava um passado e um presente que fazia com que os outros me situassem. A mim se referem como alguém que faz esculturas que não seriam más se tivesse havido menos amadorismo. Para uma mulher essa reputação é socialmente muito, e situou-me, tanto para os outros como para mim mesma, numa zona que socialmente fica entre mulher e homem. O que me deixava muito mais livre para ser mulher, já que eu não me ocupava formalmente em sê-lo. Quanto à minha chamada vida íntima, talvez também tenha sido a escultura esporádica o que lhe deu um leve tom de pré-clímax, talvez por causa do uso de um certo tipo de atenção a que mesmo a arte diletante obriga.
ou por ter passado pela experiência de desgastar pacientemente a matéria até gradativamente encontrar sua escultura imanente, ou por ter tido, através ainda da escultura, a objetividade forçada de lidar com aquilo que já não era eu. Tudo isso me deu leve tom de pré-clímax de quem sabe que, auscultando os objetos, algo desses objetos virá que me será dado e por sua vez dado de volta aos objetos. Talvez tenha sido esse tom de pré-clímax o que eu via na sorridente fotografia mal assombrada de um rosto cuja palavra é um silêncio inexpressivo. Todos os retratos de pessoas são um retrato de Mona Lisa. E é só o que posso dizer a meu respeito. Ser sincera. Relativamente sou. Não minto para formar verdades falsas. Mas usei demais as verdades como pretexto. A verdade como pretexto para mentir? Eu poderia relatar a mim mesma o que me lisonjeasse, e também fazer o relato da sordidez. Mas tenho que tomar cuidado de não confundir defeitos com verdades. Tenho medo daquilo a que me levaria uma sinceridade, a minha chamada nobreza, que omito, a minha chamada sordidez, que também omito. Quanto mais sincero eu fosse, mais seria levada a me lisonjear tanto com as ocasionais nobrezas como sobretudo com a ocasional sordidez. A sinceridade só não me levaria a me vangloriar da mesquinhez. Essa eu omito, e não só por falta do autoperdão, eu que me perdoei tudo que foi grave e maior em mim. A mesquinhez eu também a omito porque a confissão me é muitas vezes uma vaidade, mesmo a confissão penosa. Não é que eu queira estar pura da vaidade, mas preciso ter o campo ausente de mim para poder andar. Se eu andar, ou não querer ter vaidade, é a pior forma de se envaidecer. Não, acho que estou precisando de olhar sem que a cor de meus olhos importe, preciso ficar isenta de mim para ver. E é isso tudo o que eu era. Quando abro a porta a uma visita inesperada, o que surpreendo no rosto de quem está me vendo à porta é que acabam de surpreender em mim meu suave pré-clímax. O que os outros recebem de mim reflete-se então de volta para mim, e forma a atmosfera do que se chama eu. O pré-clímax foi talvez até agora minha existência. A outra, a incógnita e anônima, essa outra minha existência que era apenas profunda, era o que provavelmente me dava a segurança de quem tem sempre na cozinha uma chaleira em fogo baixo. Para o que desse e viesse, eu teria a qualquer momento água fervendo. Só que a água nunca fervera. Eu não precisava de violência, eu fervilhava o suficiente para a água nunca ferver nem derramar. Não, eu não conhecia a violência. Eu nascerá sem missão, minha natureza não me impunha nenhuma, e sempre tive a mão bastante delicada para não me impor um papel. Eu não me impunha um papel, mas me organizara para ser compreendida por mim, não suportaria não me encontrar no catálogo. Minha pergunta, se havia, não era, que sou, mas entre quais eu sou. Meu ciclo era completo, o que eu vivia no presente já se condicionava para que eu pudesse posteriormente me entender. Um olho vigiava a minha vida. A esse olho ora provavelmente eu chamava de verdade, ora de moral, ora de lei humana, ora de Deus, ora de mim. Eu vivia mais dentro de um espelho. 2 minutos depois de nascer eu já havia perdido as minhas origens. Um passo antes do clímax, um passo antes da revolução, um passo antes do que se chama amor. Um passo antes de minha vida, que, por uma espécie de forte ímã ao contrário, eu não transformava em vida, e também por uma vontade de ordem. Há um mau gosto na desordem de viver. E mesmo eu nem saberia, se tivesse desejado, transformar esse passo latente em passo real. Pelo prazer por uma coesão harmoniosa, pelo prazer avaro e permanentemente promissor de ter mas não gastar. Eu não precisava do clímax ou da revolução ou de mais do que o pré-amor, que é tão mais feliz que amor. A promessa me bastava? Uma promessa me bastava. Quem sabe essa atitude ou falta de atitude também tenha vindo de eu, nunca tendo tido marido ou filhos, não ter precisado, como se diz, manter ou quebrar grilhões. Eu era continuamente livre. Ser continuamente livre também era ajudado pela minha natureza que é fácil. Como e bebo e durmo fácil. E também, é claro, minha liberdade vinha de eu ser financeiramente independente. Da escultura, suponho, veio meu jeito de só pensar na hora de pensar, pois eu aprenderá a só pensar com as mãos e na hora de usá-las. Também da escultura intermitente ficará-me o hábito do prazer, a que por natureza eu já tendia. Meus olhos tanto haviam manuseado a forma das coisas que eu fora aprendendo cada vez mais o prazer, e enraizando-me nele. Eu podia, com muito menos do que eu era, eu já podia usar tudo, exatamente como ontem, a mesa do café, me bastava, para formar formas redondas de miolo de pão, a superfície de meus dedos e a superfície do miolo de pão. Para ter o que eu tinha eu nunca precisará nem de dor nem de talento. O que eu tinha não me era conquista, era domingo. E quanto a homens e mulheres, que era eu? Sempre tive uma admiração extremamente afetuosa por hábitos e jeitos masculinos, e sem urgência tinha o prazer de ser feminina. Ser feminina também me foi um domingo. Só tive a facilidade dos dons, e não o espanto das vocações. É isso? Da mesa onde me atardava porque tinha tempo, eu olhava em torno enquanto os dedos arredondavam um miolo de pão. O mundo era um lugar que me servia para viver. No mundo eu podia colar uma bolinha de miolo na outra, bastava justapô-las, e, sem mesmo forçar, bastava pressioná-las o suficiente para que uma superfície se unisse a outra superfície, e assim com prazer eu ia formando uma pirâmide curiosa que me satisfazia. Um triângulo reto feito de formas redondas, uma forma que é feita de suas formas opostas. Se isso me tinha um sentido, o miolo de pão e meus dedos provavelmente sabiam. O apartamento me reflete. É no último andar, o que é considerado uma elegância. Pessoas de meu ambiente procuram morar na chamada cobertura. É bem mais que uma elegância. É um verdadeiro prazer, de lá domina-se uma cidade. Quando essa elegância se vulgarizar, eu, sem sequer saber porquê, me mudarei para outra elegância. Talvez. Como eu, o apartamento tem penumbras e luzes úmidas, nada aqui é brusco, um aposento precede e promete o outro. Da minha sala de jantar eu vi as misturas de sombras que preludiavam o living. Tudo aqui é a réplica elegante, irônica e espirituosa de uma vida que nunca existiu em parte alguma. Minha casa é uma criação apenas artística. Tudo aqui se refere na verdade a uma vida que se fosse real não me serviria. O
O que decalca ela, então? Real, eu não a entenderia, mas gosto da duplicata e a entendo. A cópia é sempre bonita. O ambiente de pessoas semi-artísticas e artísticas em que vivo deveria, no entanto, me fazer desvalorizar as cópias, mas sempre pareci preferir a paródia, ela me servia. Decalcar uma vida provavelmente me dava, ou dá ainda. Até que ponto se rebentou a harmonia de meu passado? Decalcar uma vida provavelmente me dava segurança exatamente por essa vida não ser minha. Ela não me era uma responsabilidade. O leve prazer geral, que parece ter sido o tom em que vivo ou vivia, talvez viesse de que o mundo não era nem meu, eu podia usufruí-lo. Assim como também aos homens eu não os havia feito meus, e podia então admirá-los e sinceramente amá-los, como se ama sem egoísmos, como se ama uma ideia. Não sendo meus, eu nunca os torturava. Como se ama a uma ideia. A espirituosa elegância de minha casa vem de que tudo aqui está entre aspas. Por honestidade com uma verdadeira autoria, eu cito o mundo, eu citava, já que ele não era nem eu nem meu. A beleza, como a todo mundo, uma certa beleza era o meu objetivo? Eu vivia em beleza? Quanto a mim mesma, sem mentir nem ser verdadeira, como naquele momento em que ontem de manhã estava sentada à mesa do café, quanto a mim mesma, sempre conservei uma aspa esquerda e outra direita de mim. De algum modo, como se não fosse eu, era mais amplo do que se fosse. Uma vida inexistente me possuía toda e me ocupava como uma invenção. Somente na fotografia, ao revelar-se negativo, revelava-se algo que, inalcançado por mim, era alcançado pelo instantâneo. Ao revelar-se negativo também se revelava a minha presença de ectoplasma. Fotografia é o retrato de um côncavo, de uma falta, de uma ausência. Enquanto eu mesma era, mais do que limpa e correta, era uma réplica bonita. Pois tudo isso é o que provavelmente me torna generosa e bonita. Basta o olhar de um homem experimentado para que ele avalie que eis uma mulher de generosidade e graça, e que não dá trabalho, e que não rói um homem, mulher que sorri e ri. Respeito o prazer alheio, e delicadamente eu como meu prazer. O tédio me alimenta e delicadamente me come, o doce tédio de uma lua de mel. Essa imagem de mim, entre aspas, me satisfazia, e não apenas superficialmente. Eu era a imagem do que eu não era, e essa imagem do não ser me cumulava toda. Um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu não sabia o que era, então não ser era minha maior aproximação da verdade. Pelo menos eu tinha o lado avesso. Eu pelo menos tinha o não, tinha o meu oposto. O meu bem eu não sabia qual era, então vivia com algum pré-fervor o que era o meu mal. E vivendo o meu mal, eu vivia ao lado avesso daquilo que nem sequer eu conseguiria querer ou tentar. Assim como quem segue à risca e com amor uma vida de devassidão, e pelo menos tem o oposto do que não conhece nem pode nem quer, uma vida de freira. Só agora sei que eu já tinha tudo, embora do modo contrário, eu me dedicava a cada detalhe do não. Detalhadamente não sendo, eu me provava que eu era. Esse modo de não ser era tão mais agradável, tão mais limpo, pois, sem estar agora sendo irônica, sou uma mulher de espírito. E de corpo espirituoso. À mesa do café eu me enquadrava com meu hobby branco, meu rosto limpo e bem esculpido, e um corpo simples. De mim irradiava-se a espécie de bondade que vem da indulgência pelos próprios prazeres e pelos prazeres dos outros. Eu comia delicadamente o meu, e delicadamente enxugava a boca com guardanapo. Esse ela, GH no couro das valizes, era eu, sou eu, ainda? Não. Desde já calculo que aquilo que de mais duro minha vaidade terá de enfrentar será o julgamento de mim mesma. Terei toda a aparência de quem falhou, e só eu saberei se foi a falha necessária. Oh, eu saberei se foi a falha necessária. Levantei-me enfim da mesa do café. Essa mulher. Não ter naquele dia nenhuma empregada iria me dar o tipo de atividade que eu queria, o de arrumar. Sempre gostei de arrumar. Suponho que esta seja minha única vocação verdadeira. Ordenando as coisas, eu crio e entendo ao mesmo tempo. Mas tendo aos poucos, por meio de dinheiro razoavelmente bem investido, enriquecido o suficiente, isso impediu-me de usar essa minha vocação. Não pertencesse eu por dinheiro e por cultura à classe a que pertenço, e teria normalmente tido emprego de arrumadeira numa grande casa de ricos, onde há muito que arrumar. Arrumar é achar a melhor forma. Tivesse eu sido empregada arrumadeira, e nem sequer teria precisado do amadorismo da escultura, se com minhas mãos eu tivesse podido largamente arrumar. Arrumar a forma. O prazer sempre interdito de arrumar uma casa me era tão grande que, ainda quando sentada à mesa, eu já começara a ter prazer no mero planejar. Olhar ao apartamento. Por onde começaria? E também para que depois, na 7ª hora como no 7º dia, ficasse livre para descansar e ter um resto de dia de calma. Calma quase sem alegria, o que me seria um bom equilíbrio. Com as horas de escultura eu aprenderá a calma quase sem alegria. Na semana anterior eu me divertira demais, frequentara demais, tivera por demais de tudo o que quisera, e desejava agora aquele dia exatamente como ele se prometia, pesado e bom e vazio. Dele eu faria o mais longo possível. Começaria talvez por arrumar pelo fim do apartamento. O quarto da empregada devia estar imundo, na sua dupla função de dormida e depósito de trapos, malas velhas, jornais antigos, papéis de embrulho e barbantes inúteis. Eu o deixaria limpo e pronto para a nova empregada. Depois, da cauda do apartamento, iria aos poucos subindo horizontalmente até o seu lado oposto que era o living, onde, como se eu própria fosse o ponto final da arrumação e da manhã, leria o jornal, deitada no sofá e provavelmente adormecendo. Se o telefone não tocasse. Pensando melhor, resolvi tirar o telefone do gancho e assim estava segura de que nada me perturbaria. Como direi agora que já então eu começara a ver o que só seria evidente depois? Sem saber, eu já estava na antessala do quarto. Já começava a ver e não sabia. Vi desde que nasci e não sabia, não sabia. Dá-me a tua mão desconhecida, que a vida está me doendo, e não sei como falar. A realidade delicada demais. Só a realidade delicada. Minha irrealidade e minha imaginação são mais pesadas. Decidida a começar a arrumar pelo quarto da empregada, atravessei a cozinha que dá para a área de serviço. No fim da área está o corredor onde se acha o quarto.
Antes, porém, encostei-me à murada da área para acabar de fumar o cigarro. Olhei para baixo. 13 andares caíam do edifício. Eu não sabia que tudo aquilo já fazia parte do que ia acontecer. 1000 vezes antes o movimento provavelmente começara e depois se perderá. Dessa vez o movimento iria ao fim, e eu não pressentia. Olhei a área interna, o fundo dos apartamentos para os quais o meu apartamento também se via como fundos. Por fora meu prédio era branco, com lisura de mármore e lisura de superfície. Mas por dentro a área interna era um amontoado oblíquo de esquadrias, janelas, cordames e enegrecimentos de chuvas, janela reganhada contra janela, bocas olhando bocas. O bojo de meu edifício era como uma usina. A miniatura da grandeza de um panorama de gargantas e canyons. Ali fumando, como se estivesse no pico de uma montanha, eu olhava a vista, provavelmente com o mesmo olhar inexpressivo de minhas fotografias. Eu via o que aquilo dizia, aquilo não dizia nada. E recebia com atenção esse nada, recebia-o com o que havia dentro de meus olhos nas fotografias. Só agora sei de como sempre estive recebendo sinal mudo. Eu olhava o interior da área. Aquilo tudo era de uma riqueza inanimada que lembrava da natureza. Também ali poder-se-ia pesquisar urânio e dali poderia jorrar petróleo. Eu estava vendo que só teria sentido mais tarde. Quero dizer, só mais tarde teria uma profunda falta de sentido. Só depois é que eu ia entender. O que parece falta de sentido é o sentido. Todo momento de falta de sentido é exatamente a assustadora certeza de que ali há o sentido, e que não somente eu não alcanço, como não quero porque não tenho garantias. A falta de sentido só iria me assaltar mais tarde. Tomar consciência da falta de um sentido teria sido sempre o meu modo negativo de sentir o sentido? Fora a minha participação. O que eu estava vendo naquele monstruoso interior de máquina, que era a área interna do meu edifício, o que eu estava vendo eram coisas feitas, eminentemente práticas e com finalidade prática. Mas algo da natureza terrível geral, que mais tarde eu experimentaria em mim, algo da natureza fatal saíra fatalmente das mãos da centena dos operários práticos que havia trabalhado canos de água e de esgoto, sem nenhum saber que estava erguendo aquela ruína egípcia para a qual eu agora olhava com o olhar de minhas fotografias de praia. Só depois eu saberia que tinha visto. Só depois, ao ver o segredo, reconheci que já o vira. Joguei o cigarro aceso para baixo e recuei um passo, esperando esperta que nenhum vizinho me associasse ao gesto proibido pela portaria do edifício. Depois, com cuidado, avancei apenas a cabeça e olhei. Não podia adivinhar sequer onde o cigarro caíra. O despenhadeiro engolira-o em silêncio. Estava eu ali pensando? Pelo menos pensava em nada. Ou talvez na hipótese de algum vizinho me ter visto fazer o gesto proibido, que sobretudo não combinava com a mulher educada que sou, o que me fazia sorrir. Depois dirigi-me ao corredor escuro que se segue à área. No corredor, que finaliza o apartamento, duas portas indistintas na sombra se defrontam, a da saída de serviço e a do quarto de empregada. O bas-fond de minha casa. Abri a porta para o amontoado de jornais e para as escuridões da sujeira e dos guardados. Mas ao abrir a porta meus olhos se franziram em reverberação e desagrado físico. É que em vez da penumbra confusa que esperara, eu esbarrava na visão de um quarto que era um quadrilátero de branca luz. Meus olhos se protegeram franzindo-se. Há cerca de 6 meses, o tempo que aquela empregada ficará comigo, eu não entrava ali, e meu espanto vinha de deparar com um quarto inteiramente limpo. Esperar encontrar escuridões, preparara-me para ter que abrir escancaradamente a janela e limpar com ar fresco o escuro mofado. Não contará é que aquela empregada, sem me dizer nada, tivesse arrumado o quarto sua maneira, e numa ousadia de proprietário tivesse espoliado de sua função de depósito. Da porta eu vi agora um quarto que tinha uma ordem calma e vazia. Na minha casa fresca, aconchegada e úmida, a criada sem me avisar abrirá um vazio seco. Tratava-se agora de um aposento todo limpo e vibrante como num hospital de loucos onde se retiram os objetos perigosos. Ali, pelo oco criado, concentrava-se agora a reverberação das telhas, dos terraços de cimento, das antenas erectas de todos os edifícios vizinhos e do reflexo de 1000 vidraças de prédios. O quarto parecia estar em nível incomparavelmente acima do próprio apartamento. Como um minarete. Começara então a minha primeira impressão de minarete, solto acima de uma extensão ilimitada. Dessa impressão eu só percebia por enquanto meu desagrado físico. O quarto não era um quadrilátero regular, 2 de seus ângulos eram ligeiramente mais abertos. E embora esta fosse a sua realidade material, ela me vinha como se fosse minha visão que o deformasse. Parecia a representação, num papel, do modo como eu poderia ver um quadrilátero, já deformado nas suas linhas de perspectivas. A solidificação de um erro de visão, a concretização de uma ilusão de ótica. Não ser inteiramente regular nos seus ângulos dava-lhe uma impressão de fragilidade de base, como se o quarto minarete não estivesse incrustado no apartamento nem no edifício. Da porta eu via o sol fixo cortando com uma nítida linha de sombra negra o teto pelo meio e o chão pelo terço. Durante 6 meses um sol permanente havia empenado o guarda-roupa de pinho e desnudava em mais branco ainda as paredes caiadas. E foi numa das paredes que no movimento de surpresa e recuo vi o inesperado mural. Na parede caiada, contígua à porta, e por isso eu ainda não tinha visto, estava quase em tamanho natural o contorno a carvão de um homem nu, de uma mulher nua, e de um cão que era mais nu do que um cão. Nos corpos não estavam desenhados o que a nudez revela, a nudez vinha apenas da ausência de tudo que cobre, eram os contornos de uma nudez vazia. O traço era grosso, feito com ponta quebrada de carvão. Em alguns trechos o risco se tornava duplo como se um traço fosse o tremor do outro. Um tremor seco de carvão seco. A rigidez das linhas incrustava as figuras agigantadas e atoleimadas na parede, como de 3 automatos. Mesmo o cachorro tinha a loucura mansa daquilo que não é movido por força própria. O malfeito do traço excessivamente firme tornava o cachorro uma coisa dura e petrificada, mais engastada em si mesmo do que na parede.
Passada a primeira surpresa de descobrir em minha própria casa o mural oculto, examinei melhor, dessa vez com surpresa divertida, as figuras soltas na parede. Os pés simplificados não chegavam a tocar na linha do chão, as cabeças pequenas não tocavam a linha do teto, e isso, aliado à rigidez estupidificada das linhas, deixava as três figuras soltas como três aparições de múmias. À medida que mais e mais me incomodava a dura imobilidade das figuras, mais forte se fazia em mim a ideia de múmias. Elas emergiam como se tivessem sido um porejamento gradual do interior da parede, vindas lentamente do fundo até terem sudorado a superfície da cal áspera. Nenhuma figura tinha ligação com a outra, e as três não formavam um grupo. Cada figura olhava para frente, como se nunca tivesse olhado para o lado, como se nunca tivesse visto a outra e não soubesse que ao lado existia alguém. Sorri constrangida, estava procurando sorrir. É que cada figura se achava ali na parede exatamente como eu mesma havia permanecido rígida de pé à porta do quarto. O desenho não era um ornamento, era uma escrita. A lembrança da empregada ausente me coagia. Quis lembrar-me de seu rosto, e admirada não consegui. De tal modo ela acabará de me excluir de minha própria casa, como se me tivesse fechado a porta e me tivesse deixado remota em relação à minha moradia. A lembrança de sua cara fugia-me, devia ser um lapso temporário. Mas seu nome, é claro, lembrei-me finalmente, Janair. E, olhando o desenho hierático, de repente me ocorria que Janair me odiara. Eu olhava as figuras de homem e mulher que mantinham expostas e abertas as palmas das mãos vigorosas, e que ali pareciam ter sido deixadas por Janair como mensagem bruta para quando eu abrisse a porta. Meu mal-estar era de algum modo divertido. É que nunca antes me ocorrerá que, na mudez de Janair, pudesse ter havido uma censura à minha vida, que devia ter sido chamada pelo seu silêncio de uma vida de homens. Como me julgara ela? Olhei o mural onde eu devia estar sendo retratada. Eu, o homem. E quanto ao cachorro, seria este o epíteto que ela me dava? Havia anos que eu só tinha sido julgada pelos meus pares e pelo meu próprio ambiente que eram, em suma, feitos de mim mesma e para mim mesma. Janair era a primeira pessoa realmente exterior de cujo olhar eu tomava consciência. De súbito, dessa vez com mal-estar real, deixei finalmente vir a mim uma sensação que durante 6 meses, por negligência e desinteresse, eu não me deixara ter, a do silencioso ódio daquela mulher. O que me surpreendia é que era uma espécie de ódio isento, o pior ódio, o indiferente. Não um ódio que me individualizasse, mas apenas a falta de misericórdia. Não, nem ao menos ódio. Foi quando inesperadamente consegui rememorar seu rosto, mas é claro, como pudera esquecer? Revi o rosto preto e quieto, revi a pele inteiramente opaca que mais pareciam de seus modos de se calar, as sobrancelhas extremamente bem desenhadas, revi os traços finos e delicados que mal eram divisados no negror apagado da pele. Os traços, descobri sem prazer, eram traços de rainha. E também a postura, o corpo erecto, delgado, duro, liso, quase sem carne, ausência de seios e de ancas. E sua roupa? Não era de surpreender que eu a tivesse usado como se ela não tivesse presença. Sob o pequeno avental, vestia-se sempre de marrom escuro ou de preto, o que a tornava toda escura e invisível. Arrepiei-me ao descobrir que até agora eu não havia percebido que aquela mulher era uma invisível. Janair tinha quase que apenas a forma exterior. Os traços que ficavam dentro de sua forma eram tão apurados que mal existiam. Ela era achatada como um baixo-relevo preso a uma tábua. E fatalmente, assim como ela era, assim deveria ter me visto, abstraindo daquele meu corpo desenhado na parede tudo que não era essencial, e também de mim só vendo o contorno. No entanto, curiosamente, a figura na parede lembrava-me alguém, que era eu mesma. Coagida com a presença que Janair deixará de si mesma num quarto de minha casa, eu percebia que as 3 figuras angulares de zumbis haviam de fato retardado minha entrada como se o quarto ainda estivesse ocupado. Eu hesitava à porta. Também porque a simplicidade inesperada do aposento me desnorteava. Na verdade, eu não saberia sequer por onde começar a arrumar, ou mesmo se havia o que arrumar. Olhei desanimada a nudez do minarete. A cama, de onde fora tirado o lençol, expunha o colchão de pano empoeirado, com suas largas manchas desbotadas como de suor ou sangue aguado, manchas antigas e pálidas. Uma ou outra crina fibrosa furava o pano que estava podre de tão seco e espetava-se erecta no ar. De encontro a uma das paredes, 3 maletas velhas empilhavam-se em tal perfeita ordem simétrica que sua presença me passará despercebida, pois em nada alteravam o vazio do quarto. Sobre elas, e sobre a marca quase morta de um GH, o acúmulo já sedimentado e tranquilo de poeira. E havia também o guarda-roupa estreito. Era de uma porta só, e da altura de uma pessoa, de minha altura. A madeira continuamente ressecada pelo sol abria-se em gretas e farpas. Aquela Janair nunca, pois, havia fechado a janela? Aproveitará mais do que eu da vista que se tinha da cobertura. O quarto divergia tanto do resto do apartamento que para entrar nele era como se eu antes tivesse saído de minha casa e batido a porta. O quarto era o oposto do que eu criará em minha casa, o oposto da suave beleza que resultara de meu talento de arrumar, de meu talento de viver, o oposto de minha ironia serena, de minha doce e isenta ironia. Era uma violentação das minhas aspas, das aspas que faziam de mim uma citação de mim. O quarto era o retrato de um estômago vazio. E nada ali fora feito por mim. No resto da casa o sol se filtrava de fora para dentro, raio ameno por raio ameno, resultado do jogo duplo de cortinas pesadas e leves. Mas ali o sol não parecia vir de fora para dentro. Lá era o próprio lugar do sol, fixado e imóvel numa dureza de luz como se nem de noite o quarto fechasse a pálpebra. Tudo ali eram nervos seccionados que tivessem secado suas extremidades em arame. Eu me preparara para limpar coisas sujas, mas lidar com aquela ausência me desnorteava. Percebi então que estava irritada. O quarto me incomodava fisicamente como se no ar ainda tivesse até agora permanecido o som do riscar do carvão seco na cal seca. O som inaudível do quarto era como de uma agulha rodando no disco quando a faixa de música já acabou. Um chiado neutro de coisa, era o que fazia a matéria de seu silêncio.
Carvão e unha se juntando, carvão e unha, tranquila e compacta raiva daquela mulher que era representante de um silêncio como se representasse um país estrangeiro, a rainha africana. E que ali dentro de minha casa se alojara, a estrangeira, a inimiga indiferente. Perguntei-me se na verdade Janair teria me odiado, ou se fora eu, que sem sequer a ter olhado, a odiara. Assim como agora estava descobrindo com irritação que o quarto não me irritava apenas, eu detestava, aquele cubículo que só tinha superfícies, suas entranhas haviam esturricado. Eu olhava com repulsa e desalento. Até que me forcei a um ânimo e a uma violência. Hoje mesmo aquilo tudo teria que ser modificado. A primeira coisa que eu faria seria arrastar para o corredor as poucas coisas de dentro. E então jogaria no quarto vazio baldes e baldes de água que o ar duro sorveria, e finalmente enlamearia a poeira até que nascesse umidade naquele deserto, destruindo o minarete que sobranceava altaneiro um horizonte de telhados. Depois jogaria água no guarda-roupa para engorgitá-lo num afogamento até a boca, e enfim veria a madeira começar a apodrecer. Uma cólera inexplicável, mas que me vinha toda natural, me tomara. Eu queria matar alguma coisa ali. E depois eu cobriria aquele colchão de palha seca com lençol mole, lavado, frio, com um de meus próprios lençóis que tinham minhas iniciais bordadas, substituindo o que Janair devia ter jogado no tanque. Mas antes rasparia da parede a granulada secura do carvão, desencrustando a faca o cachorro, apagando a palma exposta das mãos do homem, destruindo a cabeça pequena demais para o corpo daquela mulherona nua. E jogaria água que escorreria em rios pelo raspado da parede. Como se já estivesse vendo a fotografia do quarto depois que fosse transformado em meu e em mim, suspirei de alívio. Entrei, então. Como explicar, se não que estava acontecendo o que não entendo? O que queria essa mulher que sou? O que acontecia a um GH no couro da valise? Nada, só que meus nervos estavam agora acordados. Meus nervos que haviam sido tranquilos ou apenas arrumados. Meu silêncio fora silêncio ou uma voz alta que a muda. Como te explicar? Eis que de repente aquele mundo inteiro que eu era crispava-se de cansaço, eu não suportava mais carregar nos ombros. O quê? E sucumbia a uma tensão que eu não sabia que sempre fora minha. Já estava vendo então, e eu ainda não sabia, os primeiros sinais em mim do desabamento de cavernas calcárias subterrâneas, que ruíam sob o peso de camadas arqueológicas estratificadas, e o peso do primeiro desabamento abaixava os cantos de minha boca, me deixava de braços caídos. O que me acontecia? Nunca saberei entender, mas há de haver quem entenda. E é em mim que tenho de criar esse alguém que entenderá. É que apesar de já ter entrado no quarto, eu parecia ter entrado em nada. Mesmo dentro dele, eu continuava de algum modo do lado de fora. Como se ele não tivesse bastante profundidade para me caber e deixasse pedaços meus no corredor, na maior repulsão de que eu já fora vítima, eu não cabia. Ao mesmo tempo, olhando o baixo céu do teto caiado, eu me sentia sufocada de confinamento e restrição. E já sentia a falta de minha casa. Forcei-me a me lembrar que também aquele quarto era posse minha, e dentro de minha casa, pois, sem sair desta, sem descer nem subir, eu havia caminhado para o quarto. A menos que tivesse havido modo de cair num poço mesmo em sentido horizontal, como se houvesse entortado ligeiramente o edifício e eu, deslizando, tivesse sido despejada de portas a portas para aquela mais alta. Embaraçada ali dentro por uma teia de vazios, eu esquecia de novo o roteiro de arrumação que traçara e não sabia ao certo por onde começar a arrumar. O quarto não tinha um ponto que se pudesse chamar de seu começo, nem um ponto que pudesse ser considerado o fim. Era de um igual que o tornava indelimitado. Passei os olhos pelo guarda-roupa, ergui-os até uma rachadura do teto, procurando apossar-me um pouco mais daquele enorme vazio. Com mais ousadia, embora sem nenhuma intimidade, passei os dedos pelo arrepiado do colchão. Animei-me com uma ideia. Aquele guarda-roupa, depois de bem alimentado de água, de bem infartado nas suas fibras, eu enceraria para dar-lhe algum brilho, e também por dentro passaria cera, pois o interior devia estar ainda mais esturrado. Abri um pouco a porta estreita do guarda-roupa, e o escuro de dentro escapou-se como um bafo. Tentei abri-lo um pouco mais, porém a porta ficava impedida pelo pé da cama, onde esbarrava. Dentro da brecha da porta, pus o quanto cabia de meu rosto. E, como o escuro de dentro me espiasse, ficamos um instante nos espiando sem nos vermos. Eu nada via, só conseguia sentir o cheiro quente e seco como de uma galinha viva. Empurrando, porém, a cama para mais perto da janela, consegui abrir a porta uns centímetros a mais. Então, antes de entender, meu coração embranqueceu como cabelos embranquecem. Não, antes de entender, meu coração embranqueceu como cabelos embranquecem. De encontro ao rosto que eu pusera dentro da abertura, bem próximo de meus olhos, na meia escuridão, movera-se a barata grossa. Meu grito foi tão abafado que só pelo silêncio contrastante percebi que não havia gritado. O grito ficará me batendo dentro do peito. Nada, não era nada. Procurei imediatamente me apaziguar diante de meu susto. É que eu não esperara que, numa casa minuciosamente desinfetada contra o meu nojo por baratas, eu não esperava que o quarto tivesse escapado. Não, não era nada. Era uma barata que lentamente se movia em direção à fresta. Pela lentidão e grossura, era uma barata muito velha. No meu arcaico horror por baratas eu aprenderá a adivinhar, mesmo à distância, suas idades e perigos. Mesmo sem nunca ter realmente encarado uma barata eu conhecia os seus processos de existência. Só que ter descoberto súbita vida na nudez do quarto me assustara como se eu descobrisse que o quarto morto era na verdade potente. Tudo ali havia secado, mas restara uma barata. Uma barata tão velha que era imemorial. O que sempre me repugnara em baratas é que elas eram obsoletas e no entanto atuais. Saber que elas já estavam na Terra, e iguais a hoje, antes mesmo que tivessem aparecido os primeiros dinossauros. Saber que o primeiro homem surgido já as havia encontrado proliferadas e se arrastando vivas. Saber que elas haviam testemunhado a formação das grandes jazidas de petróleo e carvão no mundo, e lá estavam durante o grande avanço e depois durante o grande recuo das geleiras. A resistência pacífica.
Eu sabia que baratas resistiam a mais de um mês sem alimento ou água. E que até de madeira faziam substância nutritiva aproveitável. E que, mesmo depois de pisadas, descomprimiam-se lentamente e continuavam a andar. Mesmo congeladas, ao degelarem, prosseguiam na marcha. Há 350 milhões de anos elas se repetiam sem se transformarem. Quando o mundo era quase nu, elas já o cobriam vagarosas. Como ali, no quarto nu e esturricado, a gota virulenta, numa limpa proveta de ensaio, uma gota de matéria. Olhei o quarto com desconfiança. Havia a barata, então. Ou baratas. Onde? Atrás das malas, talvez. Uma, duas. Quantas? Atrás do silêncio imóvel das malas, talvez toda uma escuridão de baratas. Uma imobilizada sobre a outra. Camadas de baratas, que de súbito me lembravam que em criança eu havia descoberto uma vez ao levantar o colchão sobre o qual dormia. O negror de centenas e centenas de percevejos, conglomerados uns sobre os outros. A lembrança de minha pobreza em criança, com percevejos, goteiras, baratas e ratos, era de como meu passado pré-histórico. Eu já havia vivido com os primeiros bichos da terra. Uma barata? Muitas. Mas quantas? Perguntei-me em cólera. Vagueei o olhar pelo quarto nu. Nenhum ruído, nenhum sinal. Mas quantas? Nenhum ruído e, no entanto, eu bem sentia uma ressonância enfática, que era do silêncio roçando o silêncio. A hostilidade me tomara. É mais do que não gostar de baratas. Eu não as quero. Além de que são a miniatura de um animal enorme. A hostilidade crescia. Não fora eu quem repelir o quarto, como havia por um instante sentido a porta. O quarto, com sua barata secreta, é que me repelira. De início eu fora rejeitada pela visão de uma nudez tão forte como a de uma miragem, pois não fora a miragem de um oásis que eu tivera, mas a miragem de um deserto. Depois eu fora imobilizada pela mensagem dura na parede. As figuras de mão espalmada haviam sido um dos sucessivos vigias à entrada do sarcófago. E agora eu entendia que a barata e Janair eram os verdadeiros habitantes do quarto. Não, eu não arrumaria nada. Se havia baratas, não. A nova empregada que dedicasse seu primeiro dia de serviço àquele escrínio empoeirado e vazio. Uma onda de arrepio, dentro do grande calor do sol, percorreu-me. Apressei-me por sair daquela câmara ardente. Meu primeiro movimento físico de medo, enfim expresso, foi que me revelou com surpresa que eu estava com medo. E precipitou-me então num medo maior. Ao tentar a saída, tropecei entre o pé da cama e o guarda-roupa. Uma possível queda naquele quarto de silêncio constrangeu-me o corpo em nojo profundo. Tropeçar fizera de minha tentativa de fuga um ato já em si malogrado. Seria esse o modo que eles, os do sarcófago, tinham de não me deixar mais sair? Eles me impediam de sair e apenas com este modo simples. Deixavam-me inteiramente livre, pois sabiam que eu já não poderia mais sair sem tropeçar e cair. Não que eu estivesse presa, mas estava localizada. Tão localizada como se ali me tivessem fixado com o simples e único gesto de me apontar com o dedo, apontar a mim e a um lugar. Eu já havia conhecido anteriormente o sentimento de lugar. Quando era criança, inesperadamente tinha consciência de estar deitada numa cama que se achava na cidade, que se achava na terra, que se achava no mundo. Assim como em criança, tive então a noção precisa de que estava inteiramente sozinha numa casa, e que a casa era alta e solta no ar, e que esta casa tinha baratas invisíveis. Anteriormente, quando eu me localizava, eu me ampliava. Agora eu me localizava me restringindo-me a tal ponto que, dentro do quarto, o meu único lugar era entre o pé da cama e a porta do guarda-roupa. Só que o sentimento de lugar agora felizmente me acontecia não de noite, como em criança, pois deviam ser 10 e pouco da manhã. E inesperadamente as próximas vindouras 11 horas da manhã me pareceram um elemento de terror. Como lugar, também o tempo se tornará palpável, eu queria fugir como de dentro de um relógio, e apressei-me desordenadamente. Mas para poder sair do canto onde, ao ter entreaberto a porta do guarda-roupa, eu mesma me encurralara, teria antes que fechar a porta que me barrava contra o pé da cama. Ali estava eu sem passagem livre, encurralada pelo sol que agora me ardia nos cabelos da nuca, num forno seco que se chamava 10 horas da manhã. Minha mão rápida foi à porta do guarda-roupa para fechá-lo e me abrir caminho, mas recuou de novo. É que lá dentro a barata se movera. Fiquei quieta. Minha respiração era leve, superficial. Eu tinha agora uma sensação de irremediável. E já sabia que, embora absurdamente, eu só teria ainda chance de sair dali se encarasse frontal e absurdamente que alguma coisa estava sendo irremediável. Eu sabia que tinha de admitir o perigo em que eu estava, mesmo consciente de que era loucura acreditar num perigo inteiramente inexistente. Mas eu tinha de acreditar em mim. A vida toda eu estivera como todo mundo em perigo. Mas agora, para poder sair, eu tinha a responsabilidade alucinada de ter de saber disso. Na minha clausura entre a porta do armário e o pé da cama, eu ainda não tentará de novo mover os pés para sair, mas recuar o dorso para trás como, se mesmo na sua extrema lentidão, a barata pudesse dar um bote. Eu já havia visto as baratas que de súbito voam, a fauna alada. Fiquei imóvel, calculando desordenadamente. Estava atenta, eu estava toda atenta. Em mim um sentimento de grande espera havia crescido, e uma resignação surpreendida. É que nessa espera atenta eu reconhecia todas as minhas esperas anteriores, eu reconhecia a atenção de que também antes viverá, a atenção que nunca me abandona e que em última análise talvez seja a coisa mais colada à minha vida. Quem sabe aquela atenção era minha própria vida. Também a barata. Qual é o único sentimento de uma barata? A atenção de viver, inextricável de seu corpo. Em mim, tudo o que eu superpuser ao inextricável de mim, provavelmente jamais chegará a abafar a atenção que, mais que atenção à vida, era o próprio processo de vida em mim. Foi então que a barata começou a emergir do fundo. Foi então que a barata começou a emergir do fundo. Antes o tremor anunciante das antenas. Depois, atrás dos fios secos, o corpo relutante foi aparecendo, até chegar quase toda à tona da abertura do armário. Era parda, era hesitante como se fosse enorme de peso.
Estava agora quase toda visível. Abaixei rapidamente os olhos. Ao esconder os olhos, eu escondia da barata a astúcia que me tomara. O coração me batia quase como numa alegria. É que inesperadamente eu sentirá que tinha recursos. Nunca antes havia usado meus recursos. E agora toda uma potência latente enfim me latejava. E uma grandeza me tomava. A da coragem. Como se o medo mesmo fosse o que me tivesse enfim investido de minha coragem. Momentos antes eu superficialmente julgara que meus sentimentos eram apenas de indignação e de nojo. Mas agora eu reconhecia, embora nunca tivesse conhecido antes, que o que sucedia é que enfim eu assumirá um medo grande, muito maior do que eu. O medo grande me aprofundava toda. Voltada para dentro de mim, como um cego ausculta a própria atenção, pela primeira vez eu me sentia toda incumbida por um instinto. E estremeci de extremo gozo, como se enfim eu estivesse atentando à grandeza de um instinto que era ruim, total e infinitamente doce. Como se enfim eu experimentasse, e em mim mesma, uma grandeza maior do que eu. Eu me embriagava pela primeira vez de um ódio tão límpido como de uma fonte. Eu me embriagava com o desejo, justificado ou não, de matar. Toda uma vida de atenção. Há 15 séculos eu não lutava, há 15 séculos eu não matava, há 15 séculos eu não morria. Toda uma vida de atenção acuada reunia-se agora em mim e batia como um sino mudo cujas vibrações eu não precisava ouvir, eu as reconhecia. Como se pela primeira vez enfim eu estivesse ao nível da natureza. Uma rapacidade toda controlada me tomara, e por ser controlada ela era toda potência. Até então eu nunca fora dona de meus poderes, poderes que eu não entendia nem queria entender, mas a vida em mim os havia retido para que um dia enfim desabrochasse essa matéria desconhecida e feliz e inconsciente que era finalmente, eu, o que quer que seja. Sem nenhum pudor, comovida com minha entrega ao que é o mal, sem nenhum pudor, comovida, grata, pela primeira vez eu estava sendo a desconhecida que eu era. Só que desconhecer-me não me impediria mais, a verdade já me ultrapassara. Levantei a mão como para um juramento, e num só golpe fechei a porta sobre o corpo meio emergido da barata. Ao mesmo tempo eu também havia fechado os olhos. E assim permaneci, toda trêmula. Que fizera eu? Já então eu talvez soubesse que não me referia ao que eu fizera a barata, mas sim a que fizera eu de mim. É que nesses instantes, de olhos fechados, eu tomava consciência de mim assim como se toma consciência de um sabor. Eu toda estava com sabor de aço e azinhavre. Eu toda era ácida como metal na língua, como planta verde esmagada. Meu sabor me veio todo à boca. Que fizera eu de mim? Com o coração batendo, as têmporas pulsando, eu fizera de mim isto. Eu matara. Eu matara. Mas por que aquele júbilo? E além dele a aceitação vital do júbilo. Há quanto tempo, então, estivera eu por matar? Não, não se tratava disso. A pergunta era, o que matara eu? Essa mulher calma que eu sempre fora, ela enlouquecera de prazer? Com os olhos ainda fechados eu tremia de júbilo. Ter matado, era tão maior que eu, era da altura daquele quarto indelimitado. Ter matado abria a secura das areias do quarto até a umidade. Enfim, como se eu tivesse cavado e cavado com dedos duros e ávidos até encontrar em mim um fio bebível de vida que era o de uma morte. Abri devagar os olhos, em doçura agora, em gratidão, timidez, num pudor de glória. Do mundo enfim úmido de onde eu emergia, abri os olhos e reencontrei a grande e dura luz aberta. Vi a porta agora fechada do guarda-roupa. E vi a metade do corpo da barata para fora da porta. Projetada para frente, erecta no ar, uma cariátide. Mas uma cariátide viva. Hesitei em compreender, olhava surpreendida. Foi aos poucos que percebi o que sucedera. Eu não havia empurrado a porta com bastante força. Havia prendido, sim, a barata que já não poderia mais avançar. Mas deixará-a viva. Viva e olhando para mim. Desviei rapidamente os olhos, em repulsa violenta. Ainda faltava, então, um golpe final. Um golpe a mais? Eu não a olhava, mas me repetia que um golpe ainda me era necessário. Repetia-o lentamente como se cada repetição tivesse por finalidade dar uma ordem de comando às batidas de meu coração. As batidas que eram espaçadas demais como uma dor da qual eu não sentisse o sofrimento. Até que, enfim conseguindo me ouvir, enfim conseguindo me comandar, ergui a mão bem alto como se meu corpo todo, junto com o golpe do braço, também fosse cair em peso sobre a porta do guarda-roupa. Mas foi então que vi a cara da barata. Ela estava de frente, à altura de minha cabeça e de meus olhos. Por um instante fiquei com a mão parada no alto. Depois, gradualmente, abaixei-a. Um instante antes talvez eu ainda tivesse podido não ter visto na cara da barata o seu rosto. Mas eis que por um átimo de segundo ficará tarde demais. Eu via. Minha mão, que se abaixara ao desistir do golpe, foi aos poucos subindo de novo lentamente até o estômago. Se eu mesma não me movera do lugar, o estômago recuara para dentro de meu corpo. A boca secara demais. Passei uma língua também seca pelos lábios ásperos. Era uma cara sem contorno. As antenas saíam em bigodes dos lados da boca. A boca marrom era bem delineada. Os finos e longos bigodes mexiam-se lentos e secos. Seus olhos pretos facetados olhavam. Era uma barata tão velha como um peixe fossilizado. Era uma barata tão velha como salamandras e quimeras e grifos e leviatãs. Ela era antiga como uma lenda. Olhei a boca. Lá estava a boca real. Eu nunca tinha visto a boca de uma barata. Na verdade, eu nunca tinha mesmo visto uma barata. Só tivera repugnância pela sua antiga e sempre presente existência, mas nunca defrontara, nem mesmo em pensamento. E eis que eu descobria que, apesar de compacta, ela é formada de cascas e cascas pardas, finas como as de uma cebola, como se cada uma pudesse ser levantada pela unha e no entanto sempre aparecer mais uma casca, e mais uma. Talvez as cascas fossem as asas, mas então ela devia ser feita de camadas e camadas finas de asas comprimidas até formar aquele corpo compacto. Ela era arruivada. E toda cheia de cílios. Os cílios seriam talvez as múltiplas pernas. Os fios de antena estavam agora quietos, fiapos secos e empoeirados.
A barata não tem nariz. Olhei-a, com aquela sua boca e seus olhos. Parecia uma mulata morte. Mas os olhos eram radiosos e negros. Olhos de noiva. Cada olho em si mesmo parecia uma barata. O olho franjado, escuro, vivo e desempoeirado. E o outro olho igual. Duas baratas incrustadas na barata, e cada olho reproduzia a barata inteira. Cada olho reproduzia a barata inteira. Perdoa eu te dar isto, mão que seguro, mas é que não quero isto para mim. Toma essa barata, não quero que vi. Ali estava eu boquiaberta e ofendida e recuada, diante do ser empoeirado que me olhava. Toma o que eu vi, pois o que eu via com constrangimento tão penoso e tão espantado e tão inocente, o que eu via era a vida me olhando. Como chamar de outro modo aquilo horrível e cru, matéria-prima e plasma seco, que ali estava, enquanto eu recuava para dentro de mim em náusea seca, eu caindo séculos e séculos dentro de uma lama. Era lama, e nem sequer lama já seca, mas lama ainda úmida e ainda viva. Era uma lama onde se remexiam com lentidão insuportável as raízes de minha identidade. Toma, toma tudo isso para ti. Eu não quero ser uma pessoa viva. Tenho nojo e maravilhamento por mim, lama grossa lentamente brotando. Era isso então. É que eu olhara a barata viva e nela descobri a identidade de minha vida mais profunda. Em derrocada difícil, abriam-se dentro de mim passagens duras e estreitas. Olhei-a, a barata. Eu a odiava tanto que passava para o seu lado, solidária com ela, pois não suportaria ficar sozinha com minha agressão. E de repente gemi alto. Dessa vez ouvi meu gemido. É que como um pulso subia minha tona minha mais verdadeira consistência, e eu sentia com susto e nojo que eu ser vinha de uma fonte muito anterior à humana e, com horror, muito maior que a humana. Abria-se em mim, com uma lentidão de portas de pedra, abria-se em mim a larga vida do silêncio, a mesma que estava no sol parado, a mesma que estava na barata imobilizada. E que seria a mesma em mim. Se eu tivesse coragem de abandonar meus sentimentos? Se eu tivesse coragem de abandonar a esperança. A esperança de quê? Pela primeira vez eu me espantava de sentir que havia fundado toda uma esperança em vir a ser aquilo que eu não era. A esperança, que outro nome dar? Que pela primeira vez eu agora iria abandonar, por coragem e por curiosidade mortal. A esperança, na minha vida anterior, teria se fundado numa verdade? Com espanto infantil, eu agora duvidava. Para saber o que realmente eu tinha a esperar, teria eu antes que passar pela minha verdade? Até que ponto até agora eu havia inventado um destino, vivendo no entanto subterraneamente de outro? Fechei os olhos, aguardando que estranheza passasse, aguardando que meu arfar não fosse mais o daquele gemido que ouvirá como vindo do fundo de uma cisterna seca e funda, assim como a barata era bicho de cisterna seca. Eu ainda continuava a sentir, incalculavelmente longínquo em mim, o gemido que já não me chegava mais à garganta. Isto é a loucura, pensei de olhos fechados. Mas era tão inegável sentir aquele nascimento de dentro da poeira, que eu não podia senão seguir aquilo que eu bem sabia que não era loucura. Era, meu Deus, uma verdade pior, a horrível. Mas horrível por quê? É que ela contrariava sem palavras tudo o que antes eu costumava pensar também sem palavras. Aguardei que a estranheza passasse, que a saúde voltasse. Mas reconhecia, no esforço imemorial de memória, que já havia sentido essa estranheza. Era a mesma que eu experimentava quando via fora de mim o meu próprio sangue, e eu estranhava. Pois o sangue que eu via fora de mim, aquele sangue eu estranhava com atração. Ele era meu. Eu não queria reabrir os olhos, não queria continuar a ver. Os regulamentos e as leis, era preciso não esquecê-los. É preciso não esquecer que sem os regulamentos e as leis também não haverá a ordem. Era preciso não esquecê-los e defendê-los para me defender. Mas é que eu já não podia mais me amarrar. A primeira ligação já se tinha involuntariamente partido, e eu me despregava da lei, mesmo intuindo que iria entrar no inferno da matéria viva. Que espécie de inferno me aguardava? Mas eu tinha que ir. Eu tinha que cair na danação de minha alma. A curiosidade me consumia. Então abri de uma só vez os olhos e vi em cheio a vastidão indelimitada do quarto, aquele quarto que vibrava em silêncio, laboratório de inferno. O quarto desconhecido. Minha entrada nele se fizera enfim. A entrada para este quarto só tinha uma passagem, e estreita, pela barata. A barata que enchia o quarto de vibração enfim aberta, as vibrações de seus guizos de cascavel no deserto. Através de dificultoso caminho, eu chegará à profunda incisão na parede que era aquele quarto, e a fenda formava como numa cave um amplo salão natural. Nu, como preparado para a entrada de uma só pessoa. E quem entrasse se transformaria num ela ou num ele. Eu era aquela a quem o quarto chamava de ela. Ali entrará um eu a que o quarto der uma dimensão de ela. Como se eu fosse também o outro lado do cubo, o lado que não se vê porque se está vendo de frente. E na minha grande dilatação, eu estava no deserto. Como te explicar? Eu estava no deserto como nunca estive. Era um deserto que me chamava como um cântico monótono e remoto chama. Eu estava sendo seduzida. E ia para essa loucura promissora. Mas meu medo não era o de quem estivesse indo para a loucura, e sim para uma verdade. Meu medo era o de ter uma verdade que eu viesse a não querer, uma verdade infamante que me fizesse rastejar e ser do nível da barata. Meus primeiros contatos com as verdades sempre me difamaram. Segura minha mão, porque sinto que estou indo. Estou de novo indo para a mais primária vida divina. Estou indo para um inferno de vida crua. Não me deixes ver porque estou perto de ver o núcleo da vida. E, através da barata que mesmo agora revejo, através dessa mostra de calmo horror vivo, tenho medo de que nesse núcleo eu não saiba mais o que é esperança. A barata é pura sedução. Cílios pestanejando que chamam. Também eu, que aos poucos estava me reduzindo ao que em mim era irredutível, também eu tinha milhares de cílios pestanejando, e com meus cílios eu avanço, eu protozoária, proteína pura.
Segura minha mão. Cheguei ao irredutível com a fatalidade de um dobre. Sinto que tudo isso é antigo e amplo. Sinto no hieróglifo da barata a lenta grafia do Extremo Oriente. E neste deserto de grandes seduções, as criaturas, eu e a barata viva. A vida, meu amor, é uma grande sedução onde tudo o que existe se seduz. Aquele quarto que estava deserto e por isso primariamente vivo. Eu chegará ao nada, e o nada era vivo e úmido. O chegará ao nada, e o nada era vivo e úmido. Foi então que lentamente como de uma bisnaga foi saindo lenta a matéria da barata que fora esmagada. A matéria da barata, que era o seu de dentro, a matéria grossa, esbranquiçada, lenta, crescia para fora como de uma bisnaga de pasta de dentes. Diante de meus olhos enojados e seduzidos, lentamente a forma da barata ia se modificando à medida que ela engrossava para fora. A matéria branca brotava lenta para cima de suas costas como uma carga. Imobilizada, ela sustentava por cima do flanco empoeirado a carga do próprio corpo. Grite, ordenei-me quieta. Grite, repeti-me inutilmente com um suspiro de profunda quietude. A grossura branca imobilizara-se agora por cima das cascas. Olhei para o teto, descansando um pouco os olhos que eu sentia terem se tornado fundos e grandes. Mas se eu gritasse uma só vez que fosse, talvez nunca mais pudesse parar. Se eu gritasse, ninguém poderia fazer mais nada por mim. Enquanto, se eu nunca revelar a minha carência, ninguém se assustará comigo e me ajudarão sem saber. Mas só enquanto eu não assustar ninguém por ter saído dos regulamentos. Mas se souberem, assustam-se, nós que guardamos o grito em segredo inviolável. Se eu der o grito de alarme de estar viva, em mudez e dureza me arrastarão, pois arrastam os que saem para fora do mundo possível. O ser excepcional é arrastado, o ser gritante. Olhei para o teto com olhos pesados. Tudo se resumia ferozmente em nunca dar um primeiro grito. Um primeiro grito desencadeia todos os outros. O primeiro grito ao nascer desencadeia uma vida. Se eu gritasse, acordaria milhares de seres gritantes que iniciariam pelos telhados um coro de gritos e horror. Se eu gritasse, desencadearia a existência. A existência de quê? A existência do mundo. Com reverência eu temia a existência do mundo para mim. É que, mão que me sustenta, é que eu, numa experiência que não quero nunca mais, numa experiência pela qual peço perdão a mim mesma, eu estava saindo do meu mundo e entrando no mundo. É que eu não estava mais me vendo, era vendo. Toda uma civilização que se havia erguido, tendo como garantia que se misture imediatamente o que se vê com o que se sente, toda uma civilização que tem como alicerce o salvar-se, pois eu estava em seus escombros. Dessa civilização só pode sair quem tem como função especial a de sair. A um cientista é dada licença, a um padre é dada permissão. Mas não a uma mulher que nem sequer tem as garantias de um título. E eu fugia, com mal-estar eu fugia. Se soubesses da solidão desses meus primeiros passos. Não se parecia com a solidão de uma pessoa. Era como se eu já tivesse morrido e desse sozinha os primeiros passos em outra vida. E era como se a essa solidão chamassem de glória, e também eu sabia que era uma glória e tremia toda nessa glória divina primária que, não só eu não compreendia, como profundamente não a queria. Porque, eu sabia que estava entrando na bruta e crua glória da natureza. Seduzida, eu no entanto lutava como podia contra as areias movediças que me sorviam, e cada movimento que eu fazia para não, cada movimento mais me empurrava sem remédio. Não ter forças para lutar era o meu único perdão. Olhei para o quarto onde eu me aprisionara e buscava uma saída. Desesperadamente procurava escapar. E dentro de mim eu já recuara tanto que minha alma se encostara até a parede. Sem sequer poder me impedir. Sem querer mais me impedir. Fascinada pela certeza do ímã que me atraía, eu recuava dentro de mim até a parede onde eu me incrustava no desenho da mulher. Eu recuara até a medula de meus ossos. Meu último reduto. Onde, na parede, eu estava tão nua que não fazia sombra. E as medidas ainda eram as mesmas. Eu senti que eram. Eu sabia que nunca passará daquela mulher na parede. Eu era ela. E estava toda conservada. Longo e frutuoso caminho. Minha atenção de súbito quebrou-se como um ruído que se interrompe. E o primeiro verdadeiro silêncio começou a soprar. O que eu havia visto de tão tranquilo e vasto e estrangeiro nas minhas fotografias escuras e sorridentes, aquilo estava pela primeira vez fora de mim e ao meu inteiro alcance. Incompreensível, mas ao meu alcance. O que me aliviava como uma sede, aliviava-me como se durante toda a vida eu tivesse esperado por uma água tão necessária para o corpo eriçado como é a cocaína para quem a implora. Enfim o corpo, embebido de silêncio, se apaziguava. O alívio vinha de eu caber no desenho mudo da caverna. Até aquele momento eu não havia percebido totalmente a minha luta, tão mergulhada estivera nela. Mas agora, pelo silêncio onde enfim eu caíra, sabia que havia lutado, que havia sucumbido e que cedera. E que, agora sim, eu estava realmente no quarto. Tão dentro dele como um desenho há 300 mil anos numa caverna. E eis que eu cabia dentro de mim, eis que eu estava em mim mesma gravada na parede. A passagem estreita fora pela barata difícil, e eu me havia esgueirado com nojo através daquele corpo de cascas e lama. E terminara, também eu toda imunda, por desembocar através dela para o meu passado que era o meu contínuo presente e o meu futuro contínuo, e que hoje sempre está na parede, e minhas 15 milhões de filhas, desde então até eu, também lá estavam. Minha vida fora tão contínua quanto a morte. A vida é tão contínua que nós a dividimos em etapas, e a uma delas chamamos de morte. Eu sempre estiver em vida, pouco importa que não eu propriamente dita, não isso a que convencionei chamar de eu. Sempre estive em vida. Eu, corpo neutro de barata, eu com uma vida que finalmente não me escapa pois enfim a vejo fora de mim. Eu sou a barata, sou minha perna, sou meus cabelos, sou o trecho de luz mais branca no reboco da parede. Sou cada pedaço infernal de mim. A vida em mim é tão insistente que se me partirem, como uma lagartixa, os pedaços continuarão estremecendo e se mexendo. Sou o silêncio gravado numa parede, e a borboleta mais antiga esvoaça e me defronta, a mesma de sempre. De nascer até morrer é o que eu me chamo de humana, e nunca propriamente morrerei. Mas esta não é a eternidade, é a danação.
Como é luxuoso este silêncio. É acumulado de séculos. É um silêncio de barata que olha. O mundo se me olha. Tudo olha para tudo, tudo vive o outro. Neste deserto as coisas sabem as coisas. As coisas sabem tanto as coisas que a isto chamarei de perdão, se eu quiser me salvar no plano humano. É o perdão em si. Perdão é um atributo da matéria viva. Perdão é um atributo da matéria viva. Vê, meu amor, vê como por medo já estou organizando, vê como ainda não consigo mexer nesses elementos primários do laboratório sem logo querer organizar a esperança. É que por enquanto a metamorfose de mim em mim mesma não faz nenhum sentido. É uma metamorfose em que perco tudo o que eu tinha, e o que eu tinha era eu, só tenho o que sou. E agora o que sou? Sou estar de pé diante de um susto. Sou o que vi. Não entendo e tenho medo de entender. O material do mundo me assusta, com seus planetas e baratas. Eu, que antes viverá de palavras de caridade ou orgulho ou de qualquer coisa. Mas que abismo entre a palavra e o que ela tentava, que abismo entre a palavra amor e o amor que não tem sequer sentido humano. Por quê? Porque amor é a matéria viva. Amor é a matéria viva? O que foi que me sucedeu ontem? E agora? Estou confusa, atravessei desertos e desertos, mas fiquei presa sob algum detalhe? Como debaixo de uma rocha. Não, espera, espera. Com alívio tenho que lembrar que desde ontem já saí daquele quarto. Eu já saí, estou livre. E ainda tenho chance de recuperação. Se eu quiser. Mas quero. O que vi não é organizável. Mas se eu realmente quiser, agora mesmo, ainda poderei traduzir o que eu soube em termos mais nossos, em termos humanos, e ainda poderei deixar desapercebidas as horas de ontem. Se eu ainda quiser poderei, dentro de nossa linguagem, me perguntar de outro modo o que me aconteceu. E, se desse modo eu perguntar, ainda terei uma resposta de recuperação. A recuperação seria saber que GH era uma mulher que vivia bem, vivia bem, vivia bem, vivia na supercamada das areias do mundo, e as areias nunca haviam derrocado de debaixo de seus pés. A sintonização era tal que, à medida que as areias se moviam, os pés se moviam em conjunto com elas, e então tudo era firme e compacto. GH vivia no último andar de uma superestrutura, e, mesmo construído no ar, era um edifício sólido, ela própria no ar, assim como as abelhas tecem a vida no ar. E isto havia séculos vinha acontecendo, com as variantes necessárias ou casuais, e dava certo. Dava certo, pelo menos nada falou e ninguém falou, ninguém disse que não, era certo, pois. Mas, exatamente o lento acúmulo de séculos automaticamente se empilhando, era o que, sem ninguém perceber, ia tornando a construção no ar muito pesada, essa construção ia se saturando de si mesma, ia ficando cada vez mais compacta, em vez de se tornar cada vez mais frágil. O acúmulo de viver numa superestrutura tornava-se cada vez mais pesado para se sustentar no ar. Como um edifício onde de noite todos dormem tranquilos, sem saber que os alicerces vergam e que, no instante não anunciado pela tranquilidade, as vigas vão ceder porque a força de coesão está lentamente se desassociando milímetro por cada século. E então, quando menos se espera, num instante tão repetidamente comum como de se levar um copo de bebida boca sorridente no meio de um baile. Então, ontem, num dia tão cheio de sol como estes dias do ápice do verão, com os homens trabalhando e as cozinhas fumegando e a broca britando as pedras e as crianças rindo e um padre lutando por impedir. Mas impedir o quê? Ontem, sem aviso, houve o fragor do sólido que subitamente se torna friável numa derrocada. No desmoronamento, toneladas caíram sobre toneladas. E quando eu, GH até nas valizes, eu, uma das pessoas, abri os olhos, estava, não sobre escombros pois até os escombros já haviam sido deglutidos pelas areias, estava numa planície tranquila, quilômetros e quilômetros abaixo do que fora uma grande cidade. As coisas haviam voltado a ser o que eram. O mundo havia reivindicado a sua própria realidade, e, como depois de uma catástrofe, a minha civilização acabará, eu era apenas um dado histórico. Tudo em mim fora reivindicado pelo começo dos tempos e pelo meu próprio começo. Eu passará a um primeiro plano primário, estava no silêncio dos ventos e na era de estanho e cobre, na era primeira da vida. Escuta, diante da barata viva, a pior descoberta foi a de que o mundo não é humano, e de que não somos humanos. Não, não te assustes. Certamente o que me havia salvo até aquele momento da vida sentimentizada de que eu vivia, é que o inumano é o melhor nosso, é a coisa, a parte coisa da gente. Só por isso é que, como pessoa falsa, eu não havia até então sussobrado sob a construção sentimentária e utilitária. Meus sentimentos humanos eram utilitários, mas eu não tinha sussobrado porque a parte coisa, matéria do Deus, era forte demais e esperava para me reivindicar. O grande castigo neutro da vida geral é que ela de repente pode solapar uma vida. Se não lhe for dada a força dela mesma, então ela rebenta como um dique rebenta, e vem pura, sem mistura nenhuma, puramente neutra. Aí estava o grande perigo. Quando essa parte neutra de coisa não embebe uma vida pessoal, a vida vem toda puramente neutra. Mas por que exatamente em mim fora repentinamente se refazer o primeiro silêncio? Como se uma mulher tranquila tivesse simplesmente sido chamada e tranquilamente largasse bordado na cadeira, se erguesse, e sem uma palavra, abandonando sua vida, renegando bordado, amor e alma já feita. Sem uma palavra essa mulher se pusesse calmamente de quatro, começasse a engatinhar e a se arrastar com olhos brilhantes e tranquilos. É que a vida anterior a reclamara, e ela fora. Mas por que eu? Mas por que não eu? Se não tivesse sido eu não saberia, e tendo sido eu soube, apenas isso. O que é que me havia chamado? A loucura ou a realidade? A vida se vingava de mim, e a vingança consistia apenas em voltar, nada mais. Todo caso de loucura é que alguma coisa voltou. Os possessos, eles não são possuídos pelo que vem, mas pelo que volta. Às vezes a vida volta. Sem mim tudo se quebrava a passagem da força. Não é porque a função desta era de quebrar. Ela só precisava enfim passar pois já se tornará caudalosa demais para poder se conter ou contornar. Ao passar ela cobria tudo.
E depois, como após um dilúvio, sobrenadava um armário, uma pessoa, uma janela solta, 3 maletas. E isso me parecia o inferno, essa destruição de camadas e camadas arqueológicas humanas. O inferno, porque o mundo não me tinha mais sentido humano, e o homem não me tinha mais sentido humano. E sem essa humanização e sem a sentimentação do mundo, eu me apavoro. Sem um grito olhei a barata. Vista de perto, a barata é um objeto de grande luxo. Uma noiva de pretas joias. É toda rara, parece um único exemplar. Prendendo-a pelo meio do corpo com a porta do armário, eu isolara o único exemplar. O que aparecia dela era apenas a metade do corpo. O resto, o que não se via, podia ser enorme, e dividia-se por milhares de casas, atrás de coisas e armários. Eu, porém, não queria a parte que me coubera. Atrás da superfície de casas, aquelas joias embaçadas andando de rojo? Eu me sentia imunda como a Bíblia fala dos imundos. Por que foi que a Bíblia se ocupou tanto dos imundos, e fez uma lista dos animais imundos e proibidos? Porque se, como os outros, também eles haviam sido criados. E por que o imundo era proibido? Eu fizera o ato proibido de tocar no que é imundo. O fizera o ato proibido de tocar no que é imundo. E tão imundo estava eu, naquele meu súbito conhecimento indireto de mim, que abri a boca para pedir socorro. Eles dizem tudo, a Bíblia, eles dizem tudo, mas se eu entender o que eles dizem, eles mesmos me chamarão de enlouquecida. Pessoas iguais a mim haviam dito, no entanto entendê-la seria minha derrocada. Mas não comereis das impuras, quais são a águia, e o grifo, e o esmerilhão. E nem a coruja, e nem o cisne, e nem o morcego, nem a cegonha, e todo o gênero de corvos. Eu estava sabendo que o animal imundo da Bíblia é proibido porque o imundo é a raiz, pois há coisas criadas que nunca se enfeitaram e conservaram-se iguais ao momento em que foram criadas, e somente elas continuaram a ser a raiz ainda toda completa. E porque são a raiz é que não se podia comê-las, o fruto do bem e do mal. Comer a matéria viva me expulsaria de um paraíso de adornos, e me levaria para sempre a andar com cajado pelo deserto. Muitos foram os que andaram com cajado pelo deserto. Pior, me levaria a ver que o deserto também é vivo e tem umidade, e a ver que tudo está vivo e é feito do mesmo. Para construir uma alma possível, uma alma cuja cabeça não devore a própria cauda, a lei manda que só se fique com o que é disfarçadamente vivo. E a lei manda que, quem comer do imundo, que o coma sem saber. Pois quem comer do imundo sabendo que é imundo, também saberá que o imundo não é imundo. É isso? E tudo que anda de rastos e tem asas será impuro, e não se comerá. Abri a boca espantada, era para pedir um socorro. Por quê? Porque não queria eu me tornar tão imunda quanto a barata. Que ideal me prendia ao sentimento de uma ideia? Por que não me tornaria eu imunda, exatamente como eu toda me descobria? O que temia eu? Ficar imunda de quê? Ficar imunda de alegria. Pois agora entendo que aquilo que eu começara a sentir já era alegria, o que eu ainda não reconhecera nem entenderá. No meu mudo pedido de socorro, eu estava lutando era contra uma vaga primeira alegria que eu não queria perceber em mim porque, mesmo vaga, já era horrível. Era uma alegria sem redenção, não sei te explicar, mas era uma alegria sem esperança. Ah, não retires de mim a tua mão. Eu me prometo que talvez até o fim deste relato impossível talvez eu entenda, ou talvez pelo caminho do inferno eu chegue a encontrar o que nós precisamos. Mas não retires tua mão, mesmo que eu já saiba que encontrar tem que ser pelo caminho daquilo que somos, se eu conseguir não me afundar definitivamente naquilo que somos. Vê, meu amor, já estou perdendo a coragem de achar o que quer que eu tiver de achar, estou perdendo a coragem de me entregar ao caminho e já estou nos prometendo que nesse inferno acharei a esperança. Talvez não seja a esperança antiga. Talvez não se possa sequer chamar de esperança. Eu lutava porque não queria uma alegria desconhecida. Ela seria tão proibida pela minha futura salvação quanto o bicho proibido que foi chamado de mundo, e eu abria e fechava a boca em tortura para pedir socorro, pois então ainda não me havia ocorrido inventar esta mão que agora inventei para segurar a minha. No meu medo de ontem eu estava sozinha, e queria pedir socorro contra minha primeira desumanização. A desumanização é tão dolorosa como perder tudo, meu amor. Eu abria e fechava a boca para pedir socorro, mas não podia nem sabia articular. É que eu não tinha mais o que articular. Minha agonia era como a de querer falar antes de morrer. Eu sabia que estava me despedindo para sempre de alguma coisa ia morrer, e eu queria articular a palavra que pelo menos resumisse aquilo que morria. Afinal consegui pelo menos articular um pensamento: estou pedindo socorro. Ocorreu-me então que eu não tinha contra o que pedir socorro. Eu não tinha nada a pedir. De repente era isso. Eu estava entendendo que pedir eram ainda os últimos restos de um mundo apelável que, mais e mais, se estava tornando remoto. E se eu continuava a querer pedir era para ainda me agarrar aos últimos restos de minha civilização antiga, agarrar-me para não me deixar ser arrastada pelo que agora me reivindicava. E ao quê? Num gozo sem esperança. Eu já cedia. Eu já queria ceder. Ter experimentado já era o começo de um inferno de querer. A minha vontade de querer era mais forte do que a minha vontade de salvação? Cada vez mais eu não tinha o que pedir. E via, com fascínio e horror, os pedaços de minhas podres roupas de múmia caírem secas no chão. Eu assistia a minha transformação de crisálida em larva úmida. As asas aos poucos encolhiam-se crestadas. E um ventre todo novo e feito para o chão. Um ventre novo renascia. Sem desfitar a barata, fui me abaixando até sentir que meu corpo encontrava a cama e, sem desfitar a barata, sentei-me. Agora era com os olhos erguidos que eu a via. Agora, debruçada sobre a própria cintura, ela me olhava de cima para baixo. Eu havia prendido defronte de mim o imundo do mundo, e desencantar a coisa viva. Eu perderá as ideias. Então, de novo, mais 1 milímetro grosso de matéria branca espremeu-se para fora. Não, de novo, mais 1 milímetro grosso de matéria branca espremeu-se para fora.
Santa Maria, Mãe de Deus, ofereço-vos a minha vida em troca de não ser verdade aquele momento de ontem. A barata com a matéria branca me olhava. Não sei se ela me via, não sei o que uma barata vê. Mas ela e eu nos olhávamos, e também não sei o que uma mulher vê. Mas se seus olhos não me viam, a existência dela me existia. No mundo primário onde eu entrará, os seres existem para os outros como modo de se verem. E nesse mundo que eu estava conhecendo, há vários modos que significam ver. Um olhar o outro sem vê-lo, um possuir o outro, um comer o outro, um apenas estar num canto e o outro estar ali também. Tudo isso também significa ver. A barata não me via diretamente. Ela estava comigo. A barata não me via com os olhos, mas com o corpo. E eu via. Não havia como não vê-la. Não havia como negar. Minhas convicções e minhas asas se crestavam rapidamente e não tinham mais finalidade. Eu não podia mais negar. Não sei o que é que eu não podia mais negar, mas já não podia mais. E nem podia mais me socorrer, como antes, de toda uma civilização que me ajudaria a negar o que eu via. Eu a via toda, a barata. A barata é um ser feio e brilhante. A barata é pelo avesso. Não, ela mesma não tem lado direito nem avesso. Ela é aquilo. O que nela é exposto é o que em mim eu escondo. De meu lado a ser exposto fiz o meu avesso ignorado. Ela me olhava. E não era um rosto. Era uma máscara. Uma máscara de escafandrista. Aquela gema preciosa ferruginosa. Os dois olhos eram vivos como dois ovários. Ela me olhava com a fertilidade cega de seu olhar. Ela fertilizava a minha fertilidade morta. Seriam salgados os seus olhos? Se eu os tocasse, já que cada vez mais imundo eu gradualmente ficava, se eu os tocasse com a boca, eu os sentiria salgados? Eu já havia experimentado na boca os olhos de um homem, pelo sal na boca, soubera que ele chorava. Mas, ao pensar no sal dos olhos negros da barata, de súbito recuei de novo, e meus lábios secos recuaram até os dentes, os répteis que se movem sobre a terra. Na reverberação parada da luz do quarto, a barata era um pequeno crocodilo lento. O quarto seco e vibrante. Eu e a barata pousadas naquela secura como na crosta seca de um vulcão extinto. Aquele deserto onde eu entrará, e também nele descobri a vida e o seu sal. De novo a parte branca da barata espremeu-se talvez menos de 1 milímetro para fora. Dessa vez eu mal e mal percebera o movimento ínfimo que a matéria dela fizera. Eu olhava abismada, quieta. Nunca, até então, a vida me havia acontecido de dia. Nunca a luz do sol. Só nas minhas noites é que o mundo se revolvia lentamente. Só que, aquilo que acontecia no escuro da própria noite, também acontecia ao mesmo tempo nas minhas próprias entranhas, e o meu escuro não se diferenciava do escuro de fora, e de manhã, ao abrir os olhos, o mundo continuava sendo uma superfície. A vida secreta da noite em breve se reduzia na boca ao gosto de um pesadelo que some. Mas agora a vida estava acontecendo de dia. Inegável e para ser vista. A menos que eu desviasse os olhos. E eu ainda poderia desviar os olhos. Mas é que o inferno já me tomara, meu amor, o inferno da curiosidade malsã. Eu já estava vendendo a minha alma humana, porque veja começar a me consumir em prazer, eu vendia o meu futuro, eu vendia a minha salvação, eu nos vendia. Estou pedindo socorro. Gritei-me então de repente com a mudez dos que têm gradualmente a boca entulhada pelas areias movediças. Estou pedindo socorro. Pensei quieta e sentada. Mas nenhuma vez me ocorreu levantar-me e ir embora, como se isso já fosse impossível. A barata e eu tínhamos sido soterradas numa mina. A balança tinha agora um prato único. Nesse prato estava minha profunda recusa de baratas. Mas agora a recusa de baratas eram meras palavras, e eu também sabia que na hora de minha morte eu também não seria traduzível por palavra. De morrer, sim, eu sabia, pois morrer era o futuro e é imaginável, e de imaginar eu sempre tivera tempo. Mas o instante este, a atualidade, isso não é imaginável, entre a atualidade e eu não há intervalo, é agora, em mim. Entende, morrer eu sabia de antemão e morrer ainda não me exigia. Mas o que eu nunca havia experimentado era o choque com o momento chamado já. Hoje me exige hoje mesmo. Nunca antes soubera que a hora de viver também não tem palavra. A hora de viver, meu amor, estava sendo tão já que eu encostava a boca na matéria da vida. A hora de viver é um ininterrupto lento rangido de portas que se abrem continuamente de par em par. Dois portões se abriam e nunca tinham parado de se abrir. Mas abriam-se continuamente para o nada? A hora de viver é tão infernalmente inexpressiva que é o nada. Aquilo que eu chamava de nada era, no entanto, tão colado a mim que me era. Eu? E portanto se tornava invisível como eu me era invisível, e tornava-se o nada. As portas como sempre continuavam a se abrir. Finalmente, meu amor, sucumbi. E tornou-se um agora. Finalmente, meu amor, sucumbi. E tornou-se um agora. Era finalmente agora. Era simplesmente agora. Era assim, o país estava em 11 horas da manhã. Superficialmente como um quintal que é verde, da mais delicada superficialidade. Verde, verde, verde é um quintal. Entre mim e o verde, a água do ar. A verde água do ar. Vejo tudo através de um copo cheio. Nada se ouve. No resto da casa a sombra está toda inchada. A superficialidade madura. São 11 horas da manhã no Brasil. É agora. Trata-se exatamente de agora. Agora é o tempo inchado até os limites. 11 horas não tem profundidade. 11 horas está cheio das 11 horas até as bordas do copo verde. O tempo freme como um balão parado. O ar fertilizado e arfante. Até que num hino nacional a badalada das 11h30 corte as amarras do balão. E de repente nós todos chegaremos ao meio-dia. Que será verde como agora. Acordei de súbito do inesperado oásis verde, onde por um momento eu me refugiara toda plena. Mas eu estava no deserto.
E não é só no ápice de um oásis que é agora. Agora também é no deserto, e pleno. Era já. Pela primeira vez na minha vida tratava-se plenamente de agora. Esta era a maior brutalidade que eu jamais receberá. Pois a atualidade não tem esperança, e a atualidade não tem futuro. O futuro será exatamente de novo uma atualidade. Eu estava tão assustada que ainda mais quieta ficará dentro de mim. Pois parecia-me que finalmente eu ia ter que sentir. Parece que vou ter que desistir de tudo que deixo atrás dos portões. E sei, eu sabia, que se atravessasse os portões que estão sempre abertos, entraria no seio da natureza. Eu sabia que entrar não é pecado. Mas é arriscado como morrer. Assim como se morre sem se saber para onde, e está é a maior coragem de um corpo. Entrar só era pecado porque era da nação de minha vida, para a qual eu depois não pudesse talvez mais regredir. Eu talvez já soubesse que, a partir dos portões, não haveria diferença entre mim e a barata. Nem aos meus próprios olhos, nem aos olhos do que é Deus. Foi assim que fui dando os primeiros passos no nada. Meus primeiros passos hesitantes em direção à vida, e abandonando a minha vida. O pé pisou no ar, e entrei no paraíso ou no inferno, no núcleo. Passei a mão pela testa. Com alívio notava que finalmente havia começado a suar. Até um pouco antes fora apenas aquela secura quente que nos crestava a nós duas. Agora eu começava a me umedecer. Ah, como estou cansada. Meu desejo agora seria o de interromper tudo isto e inserir neste difícil relato, por pura diversão e repouso, uma história ótima que ouvi um dia desse sobre o motivo por que um casal se separou. Ah, conheço tantas histórias interessantes. E também poderia, para descansar, falar na tragédia. Conheço tragédias. Meu suor me aliviava. Olhei para cima, para o teto. Com o jogo de feixes de luz, o teto se arredondara e transformara-se no que me lembrava uma abóbada. A vibração do calor era como a vibração de um oratório cantado. Só minha parte auricular sentia. Cântico de boca fechada, som vibrando surdo como que está preso e contido. Amém, amém. Cântico de ação de graças pelo assassinato de um ser por outro ser. Assassinato mais profundo, aquele que é um modo de relação, que é um modo de um ser existir o outro ser, um modo de nos vermos e nos sermos e nos termos. Assassinato onde não há vítima nem algoz, mas uma ligação de ferocidade mútua. Minha luta primária pela vida. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Esperei que aquele som mudo e preso passasse. Mas a vastidão dentro do quarto pequeno aumentava. O mudo oratório alargava em vibrações até a rachadura do teto. O oratório não era prece, não pedia nada. As paixões em forma de oratório. A barata de súbito vomitou pela sua fenda mais um surto branco e fofo. Ah! Mas a quem peço socorro, se tu também, pensei então em direção a um homem que já fora meu, se tu também não me servirias agora. Pois como eu, tu quiseste transcender a vida, e assim a ultrapassaste. Mas agora eu não vou mais poder transcender, vou ter que saber, e irei sem ti, a quem eu quis pedir socorro. Reza por mim, minha mãe, pois não transcender é um sacrifício, e transcender era antigamente o meu esforço humano de salvação. Havia uma utilidade imediata em transcender. Transcender é uma transgressão. Mas ficar dentro do que é, isso exige que eu não tenha medo. E vou ter que ficar dentro do que é. Há alguma coisa que precisa ser dita, não sentes que há alguma coisa que precisa ser sabida? Oh, mesmo que depois eu tenha que a transcender, mesmo que depois o transcender nasça fatalmente de mim como o hálito de quem está vivo. Mas, depois do que sei, aceitarei como um hálito de respiração, ou como miasma? Não, não como miasma, tenho piedade de mim. Quero que, se o transcender me vier fatalmente, que seja como o hálito que nasce da própria boca, da boca que existe, e não de uma boca falsa aberta num braço ou na cabeça. Era com alegria infernal que eu como que ia morrer. Eu começava a sentir que meu passo mal assombrado seria irremediável, e que eu estava pouco a pouco abandonando a minha salvação humana. Sentia que o meu de dentro, apesar de matéria fofa e branca, tinha no entanto força de rebentar meu rosto de prata e beleza. Adeus beleza do mundo. Beleza que me é agora remota e que não quero mais. Estou sem poder mais querer a beleza. Talvez nunca tivesse querido mesmo, mas era tão bom. Eu me lembro como o jogo da beleza era bom. A beleza era uma transmutação contínua. Mas com alívio infernal, eu me despeço dela. O que sai do ventre da barata não é transcendentável. Ah, não quero dizer que é o contrário da beleza. Contrário de beleza nem faz sentido. O que sai da barata é, hoje, bendito fruto de teu ventre. Eu quero a atualidade sem enfeitá-la com o futuro que a redima, nem como esperança. Até agora o que a esperança queria em mim era apenas escamotear a atualidade. Mas eu quero muito mais que isto. Quero encontrar a redenção no hoje, no já, na realidade que está sendo, e não na promessa. Quero encontrar alegria neste instante. Quero Deus naquilo que sai do ventre da barata. Mesmo que isto, em meus antigos termos humanos, signifique o pior, e, em termos humanos, o infernal. Sim, eu queria. Mas ao mesmo tempo segurava com as duas mãos a boca do estômago. Não posso. Implorei para um outro homem que também ele nunca pudera e jamais poderia. Não posso. Não quero saber de que é feito aquilo que até agora eu chamaria de um nada. Não quero sentir diretamente na minha boca tão delicado o sal dos olhos da barata. Porque, minha mãe, eu me habituei ao encharcado das camadas e não à simples umidade da coisa. Foi pensando no sal dos olhos da barata que, num suspiro de quem vai ser obrigado a ceder mais um passo, percebi que ainda estava usando a antiga beleza humana, sal. Também a beleza do sal e a beleza das lágrimas eu teria de abandonar. Também isso, pois o que eu estava vendo era ainda anterior ao humano. Pois o que eu estava vendo era ainda anterior ao humano. Não, não havia sal naqueles olhos. Eu tinha certeza de que os olhos da barata eram insossos. Para o sal eu sempre estivera pronta. O sal era a transcendência que eu usava para poder sentir um gosto, e poder fugir do que eu chamava de nada. Para o sal eu estava pronta, para o sal eu toda me havia construído.
Mas o que minha boca não saberia entender era o insosso. O que eu toda não conhecia era o neutro. E o neutro era a vida que eu antes chamava de o nada. O neutro era o inferno. O sol caminhara um pouco e fixara-se em minhas costas. Também ao sol estava a barata bipartida. Não posso fazer nada por você, barata. Não quero fazer nada por você. É que não se tratava mais de fazer alguma coisa. O olhar neutro da barata me dizia que não se tratava disso, e eu sabia. Só que não estava suportando ficar apenas sentada e sendo, e então queria fazer. Fazer seria transcender. Transcender é uma saída. Mas chegará o momento de não se tratar mais disso. Pois a barata não sabia de esperança ou piedade. Se ela não estivesse presa e se fosse maior que eu, com neutro prazer ocupado ela me mataria. Assim como o violento neutro de sua vida admitia que eu, por não estar presa e por ser maior que ela, que eu a matasse. Essa era a espécie de tranquila ferocidade neutra do deserto onde estávamos. E seus olhos eram insossos, não salgados como eu quereria. Sal seria o sentimento e a palavra e o gosto. Eu sabia que o neutro da barata tem a mesma falta de gosto de sua matéria branca. Sentada, eu estava consistindo. Sentada, consistindo, eu estava sabendo que se não chamasse as coisas de salgadas ou doces, de tristes ou alegres ou dolorosas ou mesmo com entretons de maior sutileza, que só então eu não estaria mais transcendendo e ficaria na própria coisa. Essa coisa cujo nome desconheço, era essa coisa que, olhando a barata, eu já estava conseguindo chamar sem nome. Era-me nojento o contato com essa coisa sem qualidades nem atributos, era repugnante a coisa viva que não tem nome, nem gosto, nem cheiro. Insipidez. O gosto agora não passava de um travo, o meu próprio travo. Por um instante, então, senti uma espécie de abalada felicidade por todo o corpo, um horrível mal-estar feliz em que as pernas me pareciam sumir, como sempre em que eram tocadas as raízes de minha identidade desconhecida. Ah, pelo menos eu já entrará a tal ponto na natureza da barata que já não queria fazer nada por ela. Estava me libertando de minha moralidade, e isso era uma catástrofe sem fragor e sem tragédia. A moralidade. Seria simplório pensar que o problema moral em relação aos outros consiste em agir como se deveria agir, e o problema moral consigo mesmo é conseguir sentir o que se deveria sentir? Sou moral à medida que faço o que devo, e sinto como deveria? De repente a questão moral me parecia não apenas esmagadora, como extremamente mesquinha. O problema moral, para que nos ajustássemos a ele, deveria ser simultaneamente menos exigente e maior. Pois como ideal é ao mesmo tempo pequeno e inatingível. Pequeno, se atinge, inatingível, porque nem ao menos se atinge. O escândalo ainda necessário, mas ai daquele por quem vem o escândalo, era no Novo Testamento que estava dito? A solução tinha que ser secreta. A ética da moral é mantê-la em segredo. A liberdade é um segredo. Embora eu saiba que, mesmo em segredo, a liberdade não resolve a culpa. Mas é preciso ser maior que a culpa. A minha ínfima parte divina é maior que a minha culpa humana. O Deus é maior que minha culpa essencial. Então prefiro Deus à minha culpa. Não para me desculpar e para fugir, mas porque a culpa me amesquinha. Eu já não queria fazer nada pela barata. Estava me libertando de minha moralidade, embora isso me desse medo, curiosidade e fascínio, e muito medo. Não vou fazer nada por ti, também eu ando de rojo. Não vou fazer nada por ti porque não sei mais o sentido de amor como antes eu pensava que sabia. Também do que eu pensava sobre amor, também disso estou me despedindo, já quase não sei mais o que é, já não me lembro. Talvez eu ache um outro nome, tão mais cruel a princípio, e tão mais ele mesmo. Ou talvez não ache. Amor é quando não se dá nome à identidade das coisas. Mas agora sei de algo horrível, sei o que é precisar, precisar, precisar. E é um precisar novo, num plano que só posso chamar de neutro e terrível. É um precisar sem nenhuma piedade pelo meu precisar e sem piedade pelo precisar da barata. Estava sentada, quieta, suando, exatamente como agora, e vejo que alguma coisa mais séria, mais fatal e mais núcleo do que tudo que eu costumava chamar por nomes. Eu, que chamava de amor a minha esperança de amor. Mas agora, é nesta atualidade neutra da natureza e da barata e do sono vivo de meu corpo, que eu quero saber o amor. E quero saber se a esperança era uma contemporização com o impossível, ou se era um adiamento do que é possível já, e que eu só não tenho por medo. Quero o tempo presente que não tem promessa, que está sendo. Este é o núcleo do que eu quero e temo. Este é o núcleo que eu jamais quis. A barata me tocava toda com seu olhar negro, facetado, brilhante e neutro. E agora eu começava a deixá-la me tocar. Na verdade, eu havia lutado a vida toda contra o profundo desejo de me deixar ser tocada, e havia lutado porque não tinha podido me permitir a morte daquilo a que eu chamava de minha bondade, a morte da bondade humana. Mas agora eu não queria mais lutar contra. Tinha que existir uma bondade tão outra que não se pareceria com bondade. Eu não queria mais lutar. Com nojo, com desespero, com coragem, eu cedia. Ficará tarde demais, e agora eu queria. Só naquele instante exato é que eu queria. Não, senão já teria saído do quarto muito antes, ou simplesmente mal teria visto a barata. Quantas vezes antes as baratas me haviam acontecido e eu me desviara para outros caminhos? Eu cedia, mas com medo e dilaceramento. Pensei que se o telefone tocasse, eu precisaria atender e ainda seria salva. Mas, como a lembrança de um mundo extinto, lembrei-me de que havia desligado o telefone. Se não fosse isso, ele soaria, eu fugiria do quarto para atender, e nunca mais nunca mais voltaria. Lembrei-me de ti, quando beijara teu rosto de homem, devagar, devagar beijara, e quando chegará o momento de beijar teus olhos. Lembrei-me de que então eu havia sentido sal na minha boca, e que o sal de lágrimas nos teus olhos era o meu amor por ti.
Mas, o que mais me havia ligado em susto de amor, fora, no fundo do sal, tua substância insossa, inocente e infantil. Ao meu beijo tua vida mais profundamente insípida me era dada, e beijar teu rosto era insosso e ocupado trabalho paciente de amor. Era mulher tecendo um homem, assim como me havias tecido, neutro artesanato de vida. Outro artesanato de vida. Através de um dia eu ter beijado o resíduo insípido que há no sal da lágrima, então a infamiliaridade do quarto tornou-se reconhecível, como matéria já vivida. Se até então não fora reconhecida, era porque só fora insossamente vivida pelo meu mais profundo sangue insosso. Eu reconhecia a familiaridade de tudo. As figuras na parede, eu as reconhecia com um novo modo de olhar. E também reconhecia a vigília da barata. A vigília da barata era a vida vivendo, a minha própria vida vigilante se vivendo. Apalpei os bolsos do hobby, achei um cigarro e fósforos, acendi-o. Ao sol a massa branca da barata estava ficando mais seca e ligeiramente amarelada. Isso me informava que se passará mais tempo do que eu imaginara. Uma nuvem cobriu o sol por um instante, e de repente eu via o mesmo quarto sem sol. Não escuro, mas apenas sem luz. Então percebi que o quarto existia por si mesmo, que ele não era o calor do sol, ele também podia ser frio e tranquilo como a lua. Ao imaginar a sua possível noite enluarada, respirei profundamente como se entrasse num açude calmo. Embora eu também soubesse que a lua fria também não seria o quarto. O quarto era em si mesmo. Era a alta monotonia de uma eternidade que respira. Isso me amedrontava. O mundo só não me amedrontaria se eu passasse a ser o mundo. Se eu for o mundo, não terei medo. Se a gente é o mundo, a gente é movida por um delicado radar que guia. Quando a nuvem passou, o sol no quarto ficou ainda mais claro e branco. De vez em quando, por um leve átimo, a barata mexia as antenas. Seus olhos continuavam monotonamente a me olhar, os dois ovários neutros e férteis. Neles eu reconhecia meus dois anônimos ovários neutros. E eu não queria. Ah, como eu não queria. Eu havia desligado o telefone, mas poderiam talvez tocar a campainha da porta, e eu estaria livre. A blusa. A blusa que eu tinha comprado, eles haviam dito que a mandariam, e então tocariam a campainha. Não, não tocariam. Eu seria obrigada a continuar a reconhecer. E reconhecia na barata o insosso da vez em que eu estivera grávida. Lembrei-me de mim mesma andando pelas ruas ao saber que faria o aborto. Doutor, eu que de filho só conhecia e só conheceria que ia fazer um aborto. Mas eu pelo menos estava conhecendo a gravidez. Pelas ruas sentia dentro de mim o filho que ainda não se mexia, enquanto parava olhando nas vitrines os manequins de cera sorridentes. E quando entrará no restaurante e comera, os poros de um filho devoravam como uma boca de peixe à espera. Quando eu caminhava eu o carregava. Durante as intermináveis horas em que andara pelas ruas resolvendo sobre o aborto, que no entanto já estava resolvido com o senhor, doutor, durante essas horas meus olhos também deviam estar insossos. Na rua eu também não passava de milhares de cílios de protozoário neutro batendo, eu já conhecia em mim mesma o olhar brilhante de uma barata que foi tomada pela cintura. Caminhara pelas ruas com meus lábios ressecados, e viver, doutor, me era o lado avesso de um crime. Gravidez, eu fora lançada no alegre horror da vida neutra que vive e se move. E enquanto olhava as vitrines, doutor, com meus lábios tão ressecados como quem não respira pelo nariz, enquanto eu olhava os manequins fixos e sorridentes, eu estava cheia de neutroplâncton e abria a boca sufocada e quieta. Eu bem disse ao senhor: o que mais me incomoda, doutor, é que estou respirando mal. O plâncton me dava minha cor. O rio Tapajós é verde porque seu plâncton é verde. Quando chegará a noite, eu ficará resolvendo sobre o aborto resolvido, deitada na cama com os meus milhares de olhos facetados espiando o escuro, com os lábios enegrecidos de respirar, sem pensar, resolvendo. Naquelas noites toda eu aos poucos enegrecia de meu próprio plâncton assim como a matéria da barata amarelecia, e meu gradual enegrecimento marcava o tempo passando. E tudo isso seria amor pelo filho? Se era, então amor é muito mais que amor. Amor é antes do amor ainda, é plâncton lutando, e a grande neutralidade viva lutando. Assim como a vida na barata presa pela cintura. O medo que eu sempre tive do silêncio com que a vida se faz. Medo do neutro. O neutro era minha raiz mais profunda e mais viva. Eu olhei a barata e sabia. Até o momento de ver a barata eu sempre havia chamado com algum nome o que eu estivesse vivendo, senão não me salvaria. Para escapar do neutro, eu há muito havia abandonado ser pela persona, pela máscara humana. Ao me ter humanizado, eu me havia livrado do deserto. Eu me havia livrado do deserto, sim, mas também o perderá. E perderá também as florestas, e perderá o ar, e perderá o embrião dentro de mim. No entanto Eila, a barata neutra, sem nome de dor ou de amor. Sua única diferenciação de vida é que ela devia ser macho ou fêmea. Eu só a pensara como fêmea, pois o que é esmagado pela cintura é fêmea. Apaguei a ponta do cigarro que já me queimava os dedos, apaguei-o no chão minuciosamente com chinelo e cruzei as pernas suadas. Nunca pensara que perna pudesse suar tanto. Nós duas, as soterradas vivas. Tivesse eu coragem e enxugaria o suor da barata. Sentiria ela em si algo equivalente daquilo que meu olhar via nela? Até que ponto ela se aproveitava a si mesma e aproveitava do que era? Pelo menos de algum modo indireto, saberia ela que andava de rojo? Ou andar de rojo não é coisa que a gente mesma saiba que está fazendo? Que sabia eu daquilo que obviamente viam em mim? Como saberia se eu andava ou não com a barriga encostada na poeira do chão? A verdade não tem testemunha? Ser é não saber? Se a pessoa não olha e não vê, mesmo assim a verdade existe? A verdade que não se transmite nem para quem vê. Este é o segredo de se ser uma pessoa? Se eu quiser, mesmo agora, depois de tudo passado, ainda posso me impedir de ter visto. E então nunca saberei da verdade pela qual estou tentando passar de novo. Ainda depende de mim.
Eu olhava o quarto seco e branco, de onde só via areias e areias da derrocada, umas cobrindo as outras. O minarete onde eu estava era de ouro duro. Eu estava no duro ouro que não recebe. E eu estava precisando ser recebida. Eu estava com medo. Mãe, matei uma vida, e não há braços que me recebam agora e na hora do nosso deserto. Amém. Mãe, tudo agora tornou-se de ouro duro. Interrompi uma coisa organizada. Mãe, e isso é pior que matar. Isso me fez entrar por uma brecha que me mostrou, pior que a morte, que me mostrou a vida grossa e neutra amarelecendo. A barata está viva, e o olho dela é fertilizante. Estou com medo de minha rouquidão, mãe. É que minha rouquidão de muda já era a rouquidão de quem está fruindo de um inferno manso. A rouquidão, de quem está tendo prazer. O inferno me era bom, eu estava fruindo daquele sangue branco que eu derramara. A barata é de verdade, mãe. Não é mais uma ideia de barata. Mãe, eu só fiz querer matar, mas olha só o que eu quebrei. Quebrei um invólucro. Matar também é proibido porque se quebra o invólucro duro, e fica-se com a vida pastosa. De dentro do invólucro está saindo um coração grosso e branco e vivo com pus. Mãe, bendita sois entre as baratas, agora e na hora desta tua minha morte, barata e joia. Como se ter dito a palavra mãe tivesse libertado em mim mesmo uma parte grossa e branca, a vibração intensa do oratório de súbito parou, e o minarete emudeceu. E como depois de uma funda crise de vômito, minha testa estava aliviada, fresca e fria. Nem mesmo medo mais, nem mesmo susto mais. Nem mesmo medo mais, nem mesmo susto mais. Eu havia vomitado meus últimos restos humanos, e não estava mais pedindo socorro. O deserto diurno estava à minha frente. E agora o oratório recomeçava, mas de outro modo. Agora o oratório era o som surdo do calor se refratando em paredes e tetos, em redonda abóbada. O oratório era feito dos estremecimentos do mormaço. E também o meu medo era agora diferente. Não o medo de quem ainda vai entrar, mas o medo tão mais largo de quem já entrou. Tão mais largo, era medo de minha falta de medo. Pois foi com minha temeridade que olhei então a barata. E vi, era um bicho sem beleza para as outras espécies. E ao vê-lo, eis que o antigo medo pequeno voltou só por um instante. Juro, farei tudo o que quiserem. Mas não me deixem presa no quarto da barata porque uma coisa enorme vai me acontecer. Eu não quero as outras espécies. Só quero as pessoas. Mas, ao meu leve retrocesso, o oratório apenas se intensificara mais, e então fiquei quieta, sem tentar mais fazer um movimento para me ajudar. Eu já havia abandonado a mim mesma, quase podia ver lá no começo do caminho já percorrido o corpo que eu havia largado. Mas eu ainda o chamava por momentos, ainda me chamava. E era por não ouvir mais a minha resposta, que sabia que me havia abandonado já para fora de meu alcance. Sim, a barata era um bicho sem beleza para as outras espécies. A boca, se ela tivesse dentes, seriam dentes grandes, quadrados e amarelos. Como odeio a luz do sol que revela tudo, revela até o possível. Com a ponta do hobby enxuguei a testa, sem desfitar os olhos da barata, e meus próprios olhos também tinham as mesmas pestanas. Mas os teus ninguém toca, imunda. Só outra barata quereria esta barata. E a mim, quem me quereria hoje? Quem já ficará tão mudo quanto eu? Quem, como eu, estava chamando o medo de amor? E querer, de amor? E precisar, de amor? Quem, como eu, sabia que nunca havia mudado de forma desde o tempo em que me haviam desenhado na pedra de uma caverna, e ao lado de um homem e de um cachorro. De agora em diante eu poderia chamar qualquer coisa pelo nome que eu inventasse. No quarto seco se podia, pois qualquer nome serviria, já que nenhum serviria. Dentro dos sons secos de abóbada tudo podia ser chamado de qualquer coisa, porque qualquer coisa se transmutaria na mesma mudez vibrante. A natureza muito maior da barata fazia com que qualquer coisa, ali entrando, nome ou pessoa, perdesse a falsa transcendência. Tanto que eu via apenas e exatamente o vômito branco de seu corpo. Eu só via fatos e coisas. Sabia que estava no irredutível, embora ignorasse qual é o irredutível. Mas também sabia que a ignorância da lei do irredutível não me escusava. Eu não poderia mais me escusar alegando que não conhecia a lei, pois conhecer-se e conhecer ao mundo é a lei que, mesmo inalcançável, não pode ser infringida, e ninguém pode escusar-se dizendo que não a conhece. Pior, a barata e eu não estávamos diante de uma lei a que devíamos obediência, nós éramos a própria lei ignorada a que obedecíamos. O pecado renovadamente original é este: tenho que cumprir a minha lei que ignoro, e se eu não cumprir a minha ignorância, estarei pecando originalmente contra a vida. No jardim do paraíso, quem era o monstro e quem não era? Entre as casas e apartamentos, e nos espaços elevados entre os edifícios altos, nesse jardim suspenso, quem é e quem não é? Até que ponto vou suportar nem ao menos saber o que me olha? A barata crua me olha, e sua lei vê a minha. Eu sentia que ia saber. Não me abandones nesta hora, não me deixes tomar sozinha esta decisão já tomada. Tive ainda o desejo de me refugiar na minha própria fragilidade e no argumento astucioso, embora verdadeiro, de que meus ombros eram os de uma mulher, fracos e finos. Sempre que eu havia precisado, eu me escusara com o argumento de ser mulher. Mas eu bem sabia que não é só mulher que tem medo de ver, qualquer um tem medo de ver o que é Deus. Eu tinha medo da face de Deus, tinha medo de minha nudez final na parede. A beleza, aquela nova ausência de beleza que nada tinha daquilo que eu antes costumava chamar de beleza, me horrorizava. Dá-me a tua mão. Porque não sei mais do que estou falando. Acho que inventei tudo, nada disso existiu. Mas se inventei o que ontem me aconteceu, quem me garante que também não inventei toda a minha vida anterior a ontem? Dá-me a tua mão.